Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Está começando mais um EmpreendaCast nessa temporada sinistra de todo dia um conteúdo para você crescer, para você aprender com a gente aqui, com os malucos e as malucas que eu venho trazendo nessa mesa. Hoje eu convidei um cara que lá nos primórdios de quando os aplicativos viraram a coqueluche das lojas, esse cara tem um envolvimento direto, ele e o sócio, naquele aplicativo Nono Dígito. Lembra dessa parada, como foi a mão na roda? Mas a gente vai falar aqui sobre criar aplicativos, sobre criar, né, a vertente. Eu que venho da época do boom do site, né? A empresa que não tinha site não sobrevivia. Hoje a empresa que não tem um app ou não tem uma conexão com o seu cliente não sobreviverá, né? E esse cara aqui acabou de ser adquirido, tem um pouquinho para contar sobre o que é percorrer o caminho do IPO, sobre o que é fazer software tailor-made, do que é cada dia receber uma folha em branco e construir um aplicativo. Mas tem alguns aprendizados que é importantíssimo você ficar ligado nesse episódio. Por exemplo, como permutar os seus serviços em feiras, em canais de aquisição, podem ser a grande virada de jogo para você ter bons clientes em locais que talvez você teria que gastar lá da sua linha do Excel de marketing, que talvez fazendo um bom negócio, uma boa permuta, você também pode usufruir bem disso. Então o papo hoje aqui é sobre aplicativos, sobre construção, né? Sobre fintechs e principalmente como é viver de um sonho em meio a um ano que a palavra startup era nova no dicionário do Brasil. E estou falando parece um ano recente, porém, né, vivemos uma aceleração desse globo terrestre. Eu tô aqui com um cara que vai contar tudo isso, mas ele vai se apresentar olhando nessa câmera. Quem é você, o que você faz e o que vai rolar aqui? O que vier na sua cabeça? Boa. Eu sou o Caio Bretones. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Gustavo, toda a galera. Sou o Caio Bretones, um empreendedor, administrador, apaixonado por tecnologia, filho de empreendedores também. Legal. A gente pode falar sobre isso também. Isso é mega importante. E tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, olhando um pouco pra frente, né, e quebrando uns paradigmas. É isso aí. Principalmente analisando a cada cliente que passou por você, né? A gente conversou e eu tenho praticado isso nos últimos episódios para cada vez ficar melhor o que a gente conversa aqui. Eu bato sempre um papo antes com o convidado. E aqui nos bastidores você me deixou evidente o quanto você aproveita o máximo de cada cliente que pintou para Mobile to You. Sim. Né? Eu já fui desenvolvedor da época que o boom de ter uma loja virtual, de ter, né, a Web 2.0 que a gente falava, 1.0 na verdade. E eu amava pegar a folha em branco e falar assim, qual que é o próximo maluco que vai vir? Não tinha Joomla, não tinha WordPress, não tinha esses CMS da vida. Sim. Você tinha que construir do zero. E sempre vinha com uma necessidade por trás. Então eu aprendi desde locação de andaime até, cara, produtos farmacêuticos. Isso aí. Esse que é uma maravilha. E para cada um eu entrava dentro do negócio do cara, né? Você passa a ser sócio dele. Você vira um CTO por tempo determinado. É exatamente isso, o tailor-made. É isso aí. Você sabe muito bem, então. Eu vivi bem isso, eu quero explorar bastante contigo na parte de aplicativos, mas eu queria começar esse papo te perguntando assim, cara, até você chegar no cara que a gente conversou aqui, de estar envolvido nas fintechs, do case da Júlio Simões, que a gente vai falar bastante aqui, antes disso, você começou com um negócio completamente diferente do que é hoje. Nós estamos falando de hardware. Como que era isso? Verdade. A ideia inicial da Mobile to You, e por isso o nome Mobile to You, na época era olhando para o hardware e não para o software, né? Então, na época, a gente idealizou a Mobile to You como uma empresa de locação de tablets para feiras e eventos corporativos. Chegou a fazer casamento também ou não? Fizemos casamento. Teve uma coqueluche, né? De usar os tablets nas mesas do casamento. Exatamente. Era aquele charme, né? Então, você chegava no casamento e tal, e era recepcionado com um iPad ali, um Galaxy Tab, e a gente tinha esses hardwares, fazia a locação deles, e a gente viu que isso era uma grande commodity, né? Qualquer pessoa poderia comprar tablets e colocar para alugar, né? Coloca um branding ali e coloca para alugar. A pergunta era iPad ou era os... Era iPad e Galaxy Tab.
Dois caríssimos. Caríssimos. E assim, cara, se você for ver as coisas, né, o celular e tudo mais, o computador, meu, tipo, não tem um risco, eu sou todo fresco pra essas coisas, e aí o iPad voltava riscado, voltava batido. Engordurado. Nossa, dava se fosse só isso, tava ótimo, né? E a gente colocava capinha aí, na hora do evento, os caras tiravam a capinha, claro, né? E aí o negócio vinha todo... Putz, então dava uma dor no coração. A cada locação, uma explosão de emoções. Cara, e aí, bom, a gente falou, isso aqui, o payback disso vai demorar, né? Tem toda a desvalorização do hardware também, então... Manutenção. Etc. Aí, cara, aí quando a gente foi olhando para esse cenário, a gente começou a perceber que se a gente agregasse um valor por meio do software, a gente conseguiria, né, atingir outros tipos de cliente. E aí a gente criou 5 aplicativos de prateleira, né, que eram white label, e a gente conseguia estruturar isso para N clientes, N eventos. Né? Então, eram 5 apps: lista de convidados, pesquisa, cardápio, cadastro e catálogo. Então, por exemplo... Tudo dentro do mundo dos eventos. Basicamente. Mas assim, tinha escola, mas eram usos pontuais, não era o cara que vai contratar para ficar 6 meses com aquilo, não, era coisa de um fim de semana e tal. Uma festa, um festival. Exatamente, um casamento com a lista de convidados, então evita penetra, então, pensa nisso em 2012, né, 2012... Cara, penetra. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. Você chega no casamento e você tinha aquele controle, você já tinha real time, que horas que entrou a maior quantidade de convidados. E aquela tensão da folha, né? Que a moça lá, o moço que tá na recepção vai ficar seu passando. Nome nunca aparece. Exatamente. Lá não, você já pesquisava e tal. Em 2012 isso daí era charmoso pra quem é mais novo, né? E quem casou e de última hora botou uns nomes, se já tá automatizado... Não precisa imprimir a lista de novo. Não precisa atualizar o sulfite, até porque a ordem alfabética ferra. É verdade. A lista adjacente ali. E aí, assim, isso daí foi uma coisa muito interessante, porque fez com que a gente entrasse mais no mundo do software. Mas aí vocês construíram 5 aplicativos white label e tentaram... Na época, a gente contratou uma empresa para construir isso. Não foi a melhor experiência, isso daí também inspirou um pouco a gente para... Faça você mesmo. Exatamente. Falar, cara, não é possível que essa experiência tem que ser assim. Né? Então, foi horrível. E nesse meio tempo, eu conheci o meu sócio, que é meu sócio até hoje, que é o Caio Lopes. Eu falo que ele é meu irmão de nome, né? A gente fala que a gente quer seguir o caminho dos Steves, dos Xarás. E estamos juntos aí 10 anos. Legal. Ele é CTO. Que é um casamento, né? Só não tem beijo. De resto, tem tudo, cara. É um casamento. Mas é muito amor. E assim, ele CTO, né, então um perfil completamente complementar ao meu, né, então o meu perfil é ir pra rua, né, fazer as feiras. Você é humanas, ele exatas. Completamente. E assim, quando a gente começou, né, que era nessa salinha, né, de um pouco mais de 20 metros quadrados, a minha meta era blindar ele o máximo possível, né? Ele é full stack, então na época ele fazia iOS, Android, Windows, design, web e back-end. Então, e ar-condicionado, se precisasse arrumar também. Se precisasse arrumar impressora, rede e tudo mais, né? Mas assim, incrível. E aí o meu papel era cuidar de todo o restante, né? Então ele trabalhava por umas 5 pessoas, eu trabalhava por umas 4. E aí por isso que eu falei que a gente já teve até colaborador fantasma. Mas assim, nesse momento que eu conheci ele teve a brilhante ideia do nono dígito, que eu comentei. Que legal, cara. Eu usei esse aplicativo. Caião, obrigado, porque você resolveu a minha lista de contatos com o maldito nono dígito. Foi quando essa explosão do nono dígito? 2012. Você vê como o roadmap do governo e da Anatel é demorado, hein, cara? E aí, foi um boom, assim, no total, esse app teve mais de 3 milhões de downloads, né, no Brasil, mas no boom, que foi São Paulo e depois Rio e tal, tiveram milhares de downloads, ficou em primeiro na App Store, a gente tem até no escritório um quadro com ele em primeiro na App Store, e deixando para trás, assim, Runtastic, deixando pra trás Candy Crush, um monte qualquer outra coisa. Tipo WhatsApp tá lá também, em terceiro. Chupa mais. Cara, foi muito legal. Então a gente tem esse quadro no escritório. A gente tem um ícone também de madeira, né, com esse autógrafo da época nosso. Mas assim, isso daí realmente fez com que a gente abrisse os olhos pro software. E aí
nesse mundo de software, a virada ali, o turning point que aconteceu foi quando um cliente nosso, uma empresa de feiras e eventos corporativos, hoje é a maior empresa de feiras do mundo, o diretor, o JP... Qual é o grupo esse que a gente tá falando? Grupo Informa. Grupo Informa, beleza. O JP, o Johnny, na época, ele não tinha por que acreditar na gente, né? Mas ele falou assim, cara, eu não quero nada disso de iPad. Ele já era nosso cliente, né? Nessa parte de iPad. Então ele falou, eu não quero nada de iPad, eu não quero app de pesquisa, eu quero o app da feira. Você faz? E aí, nesse momento, quero dar uma experiência digital dentro da feira para meus... Que no Brasil não tinha ainda. É verdade. E aí, cara, nesse momento, você antecipa a realidade, né? Não é uma mentira. Você fala, claro, a gente faz. Na dúvida eu faço. E aí a gente aceitou esse desafio. Foi quando a gente construiu. Esse primeiro app, ele ficou bem tosco. Ele ficou com todas as informações chumbadas nele. Então, tipo, a lista de expositores, a planta da feira, as imagens, os eventos e tal. Ficou uma coisa bem tosca mesmo. Mas a gente fez de uma forma... Era um site em APK, né? Cara, mais ou menos, APK e IPA, né? Que é do iOS. E aí, assim, nesse momento, a gente falou, pô, legal, teve 4.000 downloads na época. E, pô, isso aí, primeira feira no Brasil com um app, de fato. Então, foi bem inovador. E aí, nesse momento que ele perguntou, você faz esse app? Eu falei, faço. E entregamos. E nesse momento eu não sabia como cobrar isso, né? Como é que eu vou cobrar uma coisa que a gente nem faz? Tipo, a gente fez aquele momento, mas o nosso core não é. O que eu queria vender era esse 5 aqui, meu. Exato, o que eu queria vender era a locação desses tablets aqui, meu. Eu não queria... Aí eu falei, bom, como que eu cobro? E aí a feira, né? Quem já trabalhou com feira sabe que feira nunca tem budget pra nada, né? Então, não, já tá no limite, não tem. Não, mas eles continuam digital... contactando gente, né? Isso que é maluco. Mas eles continuavam, na época, imprimindo milhares de mapas, né? Então, mapa da feira, né? Não tenho dinheiro para app, nada digital, mas eu vou imprimir aqui 100 mil mapas para feira, né? Essa era a mentalidade da época. E aí entrava um expositor e aí já era toda a impressão do mapa, o layout da... Putz, né? E aí no app, né? Com a nossa construção, né, posterior a esse primeiro, a gente permitiu com que isso fosse editável, claro, né? Então, momentos antes da feira, você podia adicionar, remover expositor. Então, claro, isso daí, o mínimo também. Mas quando isso aconteceu, eu não sabia como cobrar. E aí ele chegou e falou, putz, esse diretor, ele falou, esse app foi sensacional, teve 4.000 downloads, muito legal. Tem mais uma feira que acontece, isso era julho, tem mais uma feira que acontece em outubro, quer fazer o app e tal? Claro, né, vamos fazer. E aí eu falei, como é que eu vou cobrar de novo, né? Aí beleza, aí nesse segundo app, eu falei, putz, eu preciso monetizar isso de alguma forma. Então a gente criou no app um espaço de expositor destaque. E aí começou acho que foi a primeira experiência com um cold call. E ele deixou você monetizar esse espaço no app. Em cima dos expositores dele. Ah, legal. E aí, foi a primeira vez que eu tive que fazer o cold call de fato. Então, assim, tava eu, né, em casa, gastando uma fortuna de telefone de casa, ligando para todos os expositores. Na época não eram tantos, eram 125 mais ou menos. Porra, mas dá belos dias de ligação. Não, porque não é uma vez só que você liga, né? Você tem que ligar, porque aí você falou com o cara, vai aprovar. E era sei lá, R$200. E aí que você vê o valor do call center. Você passou até a receber ligações com mais carinho da galera. E aí você vai, com o tempo ali, você vai entendendo como dar o approach, né? Como é que eu falo, como é que eu convenço esse cara. Então, isso foi a primeira experiência. Vendemos alguns expositores de destaque, tipo 5, 7, alguma coisa assim. Boa, né? Uma conversão mínima, menos de 5%. Se for de 100, 7 tá ótimo. Né? Se for de 125, já caiu um pouco. Exato. E aí, eu falei, só que não dá pra viver disso, né? Não tem como. Não tá nem cobrindo o custo aqui pra fazer o app. Só a conta de telefone. Exatamente. Só a conta de telefone. Eu falei, tudo bem, vai. Só que esse app, ele ficou muito lindo. É um dos apps que eu acho mais bonito até hoje, que é o app da Feira Formar de 2013. E, putz, ele é lindo. O Caio, ele fez ele inteiro, design, putz, tudo. Ficou muito bacana. E aí, nesse app já tinha toda a parte
de back-end gerenciável. Então, eu já gerenciava expositor de destaque, a planta da feira, os próprios expositores, eventos, notificações push. Então, Da hora. pô, e aí isso em 3 meses de diferença. Android e iOS, sempre. Android e iOS, sempre, é. Windows Phone não, né? Não, Tô ainda zoando. não, mas teve uma época. Ninguém desenvolveu Teve uma Windows época que Phone. a gente fez. A gente deve ter feito na história uns 3 apps para Windows Phone. Caraca. É, Precisa também virar quadro isso. também, verdade. Você fala Pô, o pessoal mais novo nem sabe o que é Nem- Windows né, Phone. Né? Não. Como E- que era a extensão do Windows Phone? Você sabe ou não? Putz, IPA do não, Android. o do Windows Phone é do mesmo Windows Phone para fazer C Sharp, né? Então é a mesma coisa que você criar um software para rodar no Windows, Entendi. no computador mesmo, um software. Agora, nesse papo aqui, o nosso brother, founder da Microsoft, teve uma pontadinha no peito, porque tá aí uma coisa que você não emplacou, hein, mano? É, Muito bem. verdade. E aí, cara, nesse momento, a gente fez esse app. Eu falei, cara, não vai dar para monetizar dessa forma. E, assim, eu vi que não valia a pena seguir nesse caminho de expositor de destaque. E aí, o que aconteceu? Mas essa galera já tinha ciência da fama dos aplicativos. Porque eu entendo que esses 125 expositores também achavam do caraca. Ah, mais ou menos, né? É. Ainda pouco. Eles queriam ter o destaque no folhetinho da entrada ali. Entendi. Ainda era muito analógico. Na sacolinha, É, né? Pô, sacolinha, os caras botaram alguma coisa na exatamente, sacola ali. Exatamente. E aí, meu, nesse momento, tinha um gerente dessa empresa de feiras, porque aí o pessoal adorou o nosso trabalho, pô, de graça, eu quero pra todas as feiras, né? É. Aí o cara chegou pra gente e falou, ó, maravilha, esse ano aqui tiveram essas 2 feiras, mas pro ano que vem eu quero que você faça o portfólio inteiro. A gente falou, meu, tá bom, como que eu vou fazer o portfólio inteiro de graça, né? Então esse foi o primeiro também momento que a gente pensou na replicabilidade e criamos uma plataforma de feiras e eventos. Primeira plataforma de feiras e eventos do Brasil. Então a gente estruturou essa plataforma, começamos a atender essa empresa, mas pensando em atender qualquer outro evento possível. E Porque tem vários outros grupos aí um monte, grandíssimos. cara, né? e você nem imagina, né? Porque tem feira de absolutamente tudo que você imaginar. Você não tinha essa visão. De Na mariscos, de Meu, Paraty de tem. tudo, de absolutamente tudo que você imaginar, cara. E assim, umas coisas muito específicas, assim, tem uma feira que é a serigrafia, que são empresas que são especializadas nisso, Isso. sabe? No copinho de mesa, em brinde, é uma coisa absurda. E assim, maluco. enche um AMB, né? Tipo isso. Isso é malucão, velho. E assim, feiras muito legais, a gente aprendeu muito nas feiras. E aí esse gerente falou assim pra mim, cara, ele não vai pagar, né? A gente não vai ter dinheiro pra pagar isso e tal, mas por que você não pede um stand e permuta? Falei, pô, uma boa, né? Curiosamente, eu sou o cara que pode aprovar isso. Tipo isso. Não, mas o cara também já era amigo nosso e acho que não ia ter problema. Mas assim, nesse ponto, o que me veio foi a primeira vez que a gente fez a feira, eu olhava para os stands e falava, nossa, meu, imagina estar um dia aqui expondo, que animal que seria. Imagina, cara, Meu, quanto imagina que o cara... um crachá de expositor, eu pensava, eu falava, nossa, que legal. Esse cara com a máquina de ursinho deve ter gasto uma fortuna pra trazer isso aqui Exato. dentro. Aí, meu, nisso, eu falei, pô, legal, boa ideia, né? Aí eu cheguei lá pro JP e falei, ô JP, ó, tá, beleza, não tem budget e tal, mas eu queria um stand nessa feira aqui que a gente vai fazer o app. Ah, tá bom. Aí ele chamou já a moça, ó, vê um stand básico, montagem básica, Como tamanho se fosse uma mínimo. porção de batata. Eu achei que fosse 1 metro quadrado, né? Meu, era um stand de 9 metros quadrados. E como é que você vai encher de coisa um stand de 9 metros quadrados? Então, assim, tinha lá a mesinha e tal. E a gente colocou uns banners e aí eu fui pra feira, né? Sozinho. Na época, assim, quem que me ajudava nessas feiras, né? O Caio Lopes, como eu comentei, ele tinha que ficar ali programando e fazendo as coisas. Então, eu não atrapalhava ele. Eu até imagino o sorrisinho de lado dele. Beleza, né, mano? Você que arrumou, você que resolve. Eu sou back, você é front. E aí ele foi, tem uma foto nossa que muito antiga, que ele foi numa feira e depois ele deve ter ido em mais 1 ou 2, assim. E a gente já chegou no ano que a gente fez 15, 17 feiras, expondo. E aí, pô, o pessoal adorou o modelo, a gente também adorou o modelo. Aí estávamos nós lá com o crachá, né, de expositor, que era o que eu mais queria. Eu falei, bom, agora chegou a hora de trabalhar a feira, né? E entender como se trabalha uma feira, né? Porque a feira começa antes da feira começar, de fato. Uhum. Né? Então, você entender quem
quem são os expositores que estão lá, quais que você vai conversar. Os lançamentos. Os lançamentos dos produtos desses caras. Como que um app, porque a nossa visão lá era app, como que um app, uma solução digital ali, como que eu conseguia plantar na cabeça desse cara que a necessidade digital ali era iminente para a necessidade dele, até às vezes para a sobrevivência dele, né? Então, nessa época a gente fazia mais do que só app, né? A gente fazia web, a gente fazia a presença digital do cara. Presença digital, exatamente. O que depois também a gente começou a eliminar algumas coisas que tiravam o nosso foco e focamos de fato no mobile. Mas nessa época a gente fazia mais coisa para pagar as contas de fato. E aí, cara, começamos a participar das feiras como expositor. Eu ia sozinho, tinha às vezes amigo meu que participava comigo. Já levei meu pai. Já levei camiseta meu irmão, pra todo mundo. Exatamente, camiseta da Mobile to You, fica aqui. Fazia um breve treinamento do que a gente fazia, né, pra ter esse entendimento, mas eu falava, não, se você E eu sou o cara da proposta comercial. Se o cara falar, então me manda um PDF, ele que manda. Isso, exato. Aí eu falava, e aí eu desenvolvi um CRM analógico lá, então eu tinha um caderninho, porque aí era cartão, né, cartão, e aí? Cheguei no final do primeiro dia, eu tava com 50 cartões no bolso, falei, e agora pra eu saber o que cada um quer? Aí eu peguei um caderninho, né, um Moleskine, e aí o cara vinha, eu conversava com ele, entendia o que ele queria, grampeava no caderninho e escrevia por cima. Ele quer um e-commerce de tal coisa. Pum, beleza, próximo. E assim, eu era sozinho no stand, não dava pra eu sair pra ir no banheiro. Então no primeiro e no segundo dia não dava pra sair pra fazer xixi. Você tinha que ficar, tipo, colega da galera dos stands do lado, pra você falar, dá uma olhada aqui que eu vou ali e tal, porque assim, é sozinho mesmo. Que loucura, mano. E aí, tipo, no dia de montagem, no dia de desmontagem do evento, também era, né, mais um perrengue ali que você tinha que levar material. E a gente tinha um totem de ferro. Meu, era muito pesado. Então eu chegava e levava 2 totens de ferro com a mala, com as coisas e todos os painéis que a gente colava. Então eu criei também um outro esquema de uns painéis com conteúdo. Como a gente fazia feira direto, eu colava e tirava esse painel. Então toda feira era o mesmo painel, mas eu não precisava gastar de novo. Então eu já chegava e comecei a ficar especialista em montar stand. Eu montava em meia horinha, mas o negócio era pesado, né? Principalmente os totens de ferro que a gente fez. Porque esse totem era um... A gente criou um app que era o Monte Seu App. E o totem, ele tem um escrito Monte Seu App. Então a galera ia lá, você conseguia ver de longe, a galera ia até o stand. E você tinha algumas perguntas ali, né? Como é que você imaginava o seu app? iOS, Android, porque na época ainda dava para escolher, né? Hoje não faz sentido você lançar alguma coisa sem ser para as duas plataformas, mas na época a gente questionava, porque tinham apps de uso interno que às vezes só precisava para Android também. Até a capilarização mesmo do iPhone ainda era pouca ainda. Sim, né? Exatamente. Ainda é bem inferior, né? Sim. Mas na época era menor ainda. Mas hoje você também não consegue mais segmentar nem por classe social, né? O iPhone tá em todas as mãos possíveis, todas, né? Isso todas, desde do iPhone 4, né? 4 não tem mais atualização, mas você pega ali os 5, 6 ali até os últimos. Virou desejo, né? De qualquer um, né? Exato. E aí nesse momento, cara, a gente começou a participar desses eventos. Começamos a permutar esses eventos e trabalhar a feira, de fato, né? Eu com esse CRM, depois o pós-feira, que era o mais importante, que é você lembrar do que você falou com o cara, porque estava anotado no meu CRM analógico. Então eu falava, Gustavo, obrigado pela visita no stand e tal. Conforme conversamos, a plataforma de e-commerce ou mobile commerce que você queria, a gente pode pensar num formato XPTO, e você já trazia uma solução para aquela necessidade do cara, e isso faz parte do processo de plantar ali a semente na cabeça dele, né? Agora faz um pause. Claro. A gente vai voltar nisso. Vocês tinham quantos tablets e o que vocês fizeram com o inventário disso? Cara, porque isso foi tomando pó. Na minha cabeça não fazia mais sentido. Total. Na hora que a gente pivotou, a gente tinha 20 iPads e 10 Galaxy Tab. Aí serviam só para ir pros eventos. Cara, só pros eventos. Aí o que eu fiz? Eu dei como pagamento. Da hora. Dei como pagamento para algumas coisas. Um ficou com a minha mãe, um outro eu vendi, o outro eu dei de presente. E aí você vai limpando. Fechada a janela do mas essa parte do hardware também é legal porque, assim, serviu para teste também, né? Pô, demais. E assim, a gente nunca pediu dinheiro para ninguém, né? Nem eu, nem o Caio. E aí, nessa época, eu falei pro meu pai, compra um iPad aqui, né? Aí ele deu um cheque.
E eu nunca usei esse cheque. Esse cheque tá comigo até hoje. Era legal. 2.000 e tanto, R$2.200. Tem Era que pra virar comprar museu lá um também. iPad. E a gente acabou nem comprando, nem precisou depois. Mas tá lá, acho que meu pai também viu que não caiu. Assustou, Então ele nem... certeza, assustou. pode ter assustado. Ou viu que não caiu e esqueceu, mas tá lá. Não, né? E aí, onde eu parei? Como é que seu pai chama? Só pra gente mandar uma... Mauro. Mauro. Ó, seu Mauro, se você não sustou esse cheque, deixa a gente tentar fazer um depósito dele. A gente põe um valor simbólico, mas deixa o Caião tentar submeter, porque Boa. o caminho desse cheque e a história faz bastante sentido Verdade. pra construção, né, da mobile até aqui. Verdade. Então, Mauro, se você sustou o cheque, sacanagem, hein, mano. Porra, é seu filho, velho. E meu pai me ajudou nas feiras. Ele ia comigo às vezes. Da hora. Vestia camiseta. Vestia a camiseta Virou e ficava CMO, lá. head de Aí as qualquer pessoas coisa. falavam de tecnologia com ele. Não, espera aí, ele foi ali, já vem. Deixa eu Ele chamar meu menino aqui. segurava as pessoas e tal. Era Animal. muito engraçado. Bom, você parou no seguinte, que além da dificuldade de montar os stands, fazer amizade com a galera, você começou a receber aquelas 50 Os cartões, 50 o seu CRM analógico, e você estava contando pra mim a importância de dar continuidade. No pós-feira. Senão virou um monte de cartão que você não vai fazer nada. Exatamente. Queria que você explorasse mais isso pra galera entender da importância de você ir num... Porque a feira é um canal de aquisição, Uhum. né? Se você não enxerga como canal de aquisição, você tá fazendo Total. completamente errado. Nossa, totalmente. É o pior investimento. É o pior investimento que você tá fazendo. Feito isso, se você trata como um canal de aquisição, você tem um pós. É. O que você fazia desse pós e o que saía dessa fornada aí? Boa. O que saía dessa fornada? Cara, olha só. Quando a gente falou, você vai ser expositor, você falou, nossa, puta oportunidade, né? Então eu vou agarrar isso de qualquer forma. E se eu converter um cara, eu já tô ganhando. Já. Se eu converter uma empresa, eu já tô ganhando. Então eu já ia com essa mentalidade de pelo menos converter uma por dia. Na média eram 3 dias de feira. Se eu convertesse 3 empresas, até porque a gente precisava ter braço para atender. E, na verdade, eram só 2 braços do Caio, né? Então, você tinha que selecionar bem. E assim, nessas feiras, o legal, né, além do pós-feira, é que nessas feiras, qual é a empresa de tecnologia, né, que faz app, que faz entregas digitais, estariam participando de uma feira de serigrafia, por exemplo, uma feira a Formobile, que é a maior feira de movelaria do Brasil? Cara, nenhuma. Então, assim, nessas feiras tinha muita oportunidade B2B. Então, os próprios expositores, você pega, empresas gigantes que estavam lá, você conversa com o diretor, você conversa com um, com o outro, e vai explorando, e vai conversando, e vai falando, com quem que eu converso sobre tal coisa? Você tinha que cavar, o decisor... Exato. Era marketing, porque você tinha que ir atrás da demanda. Além de plantar a semente na cabeça do cara, você tinha que ir atrás da demanda. Em algumas empresas era no TI, outras empresas eram no marketing, outras empresas eram no RH. Mas na grande maioria dos caras que frequentavam o seu stand eram os founders, os CEOs? Passava de, tudo que você imaginar. Porque e esse aí, cara, teoricamente, ele é o que assina, mas sim, ele não sabe da demanda. Exatamente. Né? Às vezes ele não tá tão próximo da Não demanda. tá, né? Mas ele vai falar, passei lá, vi um garoto fazendo isso e aquilo, achei bacana. E aí ele vai jogar esse cartão lá na mesa de alguém e tomara que você consiga ligar pro cara, né? Sim. E aí, assim, isso que você falou é interessante, porque lá passava todo tipo de gente. E nesse momento, é um momento que você tem que relevar, assim, todo preconceito, né? Porque, você tem uns caras que não dá nada, mas o cara é o dono da empresa tal, do maior stand ali da feira. Só porque ele foi de bermuda e de crocs? Por exemplo. Então, assim, esse é o momento de você, sabe, desmistificar tudo. E foi o momento que eu comecei a treinar de uma forma mais forte a habilidade em vendas. Porque na feira, cara, eram de 30 a 50 cartões por dia que eu recebia. Só que para você receber de 30 a 50 cartões, você tem que falar com 150 pessoas por dia. Né? Cada 3, uma deixa o cartão e tal. Umas tá ali pelo brinde, mas... Exatamente. E aí também tem essa, né? Se você fica deixando só os brindes ali, aí você começa a atrair gente que só quer o brinde e te atrapalha. E eu sozinho, eu não podia isso. Então eu dava o brinde para quem de fato
Vinha pela falava, esse necessidade. cara, é bom eu deixar a minha marca com ele, porque ele vai lembrar de mim e vai fazer sentido. Se não, você deixa ali em cima, começa a vir um monte de gente que te atrapalha e você tá conversando com alguém, né? Então, e o cara ainda quer cumprir uma tabela, né? Já que eu tô levando uma balinha, um negócio, deixa eu deixar o cara fazer o pitch. Exato. E fazer o pitch pra todo mundo atrapalha. Exatamente. Fica mais uma dica, isso é importantíssimo pra otimizar o seu tempo. Exatamente. E aí, cara, a gente, né, com esse CRM... esse CRM... Grampeado, cara. Libra e grampo. Nossa, assim você montou o seu CRM. E aí eu chegava em casa depois, né? E depois passava tudo pro Excel, escrevia qual que era a necessidade do cara e começava. Então as feiras acabavam tipo quinta ou sexta. Então eu fazia isso no fim de semana, que segunda-feira eu já começava a entrar em contato com a galera, pra não esfriar também. E aí começamos a converter alguns clientes, né? Trabalhando forte esse pós-feira. E um ponto você conversa com 150 pessoas para receber 30, 40, 50 cartões. Cara, você fala em média de 30 a 90 segundos com a pessoa. Então você tem um tempo mínimo para você fazer o seu pitch. Não é nem fazer o pitch, é entender qual que é a necessidade desse cara, é plantar uma semente e fazer o pitch já atrelando a sua necessidade com a sua oferta com a necessidade desse cara. E fazer com que ele faça a segunda pergunta, mas que não tenha a terceira, que a terceira seja depois com calma. Porque também você precisa dar espaço pro próximo cara. Que talvez se estiver cheio o stand não fica. E tinha vez que, tipo, ficava uma fila de gente. É pit stop a parada, pit stop total. Aí eu falava, não, deixa eu dar um cartão. E às vezes o cara não tinha cartão, então eu já tava lá no meu CRM, já anotava, falava, me dá o seu e-mail. Já anotava o e-mail do cara, já anotava o que ele queria. E já, né, esse lead já virava um lead quente, né, mesmo sem cartão. Então isso era também uma coisa muito relevante. E isso daí, esse foi o melhor treinamento de vendas que eu tive na minha vida, eu tenho certeza disso. Isso e na academia do meu pai, que também eu vou voltar nesse ponto, aqui. Que é legal. Mas assim, cara, isso foi o que fortaleceu tudo, assim. Então, hoje, com uma rapidez muito grande, eu consigo entender, né, a necessidade do cara, né, deixar ele falar, porque... Tornar o seu tailor-made sexy o suficiente pro cara se interessar. Porque assim, se você deixa o cara falar, ele vende pra si mesmo. Porque ele vai começar a falar das dores, ele vai falar das preocupações, ele vai falar o porquê que ele precisa de tal coisa, e você faz as perguntas certas e fala, então quer dizer que se você tivesse um app aqui, você teria vendido mais no ano passado? Você faz o cara se dar conta disso. Então, assim, é plantar a semente de fato. Então, assim, hoje, às vezes a gente participa de algumas reuniões, né, de pré-venda e tal. Eu falo, não, esse não vai dar. Não, mas o cara, ele falou isso. Eu falo, não, mas esse não vai rolar. Então você já consegue ter aquele senso, né, e tá dentro das 10 mil horas, né. Não, e outra coisa também, às vezes pelo pitch do cara, de como ele conta o problema, você já sabe se ele vai comprar a sua alma ou se ele vai comprar o seu produto. Porque tem cara também que não sabe muito o que quer, tem tanto problema. E essa é uma dificuldade, eu que já fiz muito tailor-made, né? O tailor-made que a gente fala é o sob medida, tá? Só traduzindo aqui no... O software sob medida. O software sob medida, né? Eu que já fiz muito isso, quando o cara tem muita dor e tem muito dinheiro, é alma vendida pro demônio. Porque você passa a trabalhar pro cara como departamento. Ele não sabe priorizar, né? Graças a Deus chegou o manifesto ágil, tantas outras coisas para você trabalhar as sprints e as entregas. Sim. Mas na minha época não tinha isso. E aí você virava refém do cara, porque daqui a pouco você tava virando, cara, daqui a pouco o cara te liga às 9 da noite para você fazer uma feature que não tem sentido nenhum para ninguém, só na cabeça do cara. Mas ele joga lá o dinheiro. E aí isso é uma parada que você tem que tomar cuidado quando você vira consultoria, quando você faz coisas sob medida, para você não perder o foco e a agilidade das suas esteiras. E também para você não prejudicar a saúde mental dos sócios e dos seus colaboradores. Cuidado, né? Eu sempre falo isso. Existe dinheiro bom, existe dinheiro maldito. E dentro do sob medida é muito perigoso isso. Tenho certeza que teve uns caras que pediram a Hello Kitty na home do aplicativo porque a filha sempre pediu, tá ligado? Sempre tem. Ou o filho. Sempre tem. E além de pedir, né, a Hello Kitty no app... Tiveram as histórias mais loucas, né? E assim, esse foi um momento, né? Você falando de processo, é um momento que a gente, de fato, criou um corpo como uma mobile house, né? A gente foi um dos pioneiros no modelo de mobile house, né? Software house para mobile especificamente.
Então a gente criou um processo ágil, né? A gente tem outros sócios da operação, né? Então a gente fez na época da Mobile to You, a gente fez todo um plano de vesting com os principais colaboradores que estão com a gente, apostaram na ideia desde muito tempo, então estão com a gente há pelo menos 6, 7 anos, Legal. Que é a nossa diretora de produto, financeiro, operações e design. Legal. Eu e o Caio. Então nós 6, eu falo que nós 6 juntos a gente constrói, assim, se precisar construir uma fábrica de sorvete, o nosso sorvete vai ser incrível. Na hora. Porque cada um tem a sua visão, a sua habilidade e é muito complementar. Legal. Esse é o segredo, né? Então, quem já teve também outras sociedades sabe que, de fato, o segredo de uma boa sociedade é a complementaridade, né? E foi isso que a gente também encontrou na Dimensa, né? Na Dimensa absorvendo a Mobile to You, porque, assim, já tiveram outros namoros, né, de outras empresas, mas a gente estava buscando aonde a gente, com a complementaridade, a gente vai atingir uma soma de 1 mais 1 dá pelo menos 3. Né? Aonde que está essa complementaridade? E assim, quando eu e o Caio começamos, a complementaridade é absoluta. Então ele faz as coisas dele, me explica sobre a tecnologia para eu conseguir conversar com as pessoas, me ensinou muito, né, para conversar de igual para igual com pessoas técnicas e explicar coisas técnicas para pessoas técnicas, porque de fato o cara que vai assinar, às vezes ele não quer saber se aquela API, como é que ela funciona, se ela é síncrona, se ela é assíncrona. Para ele. Mas então o cara que vai receber depois a sustentação então, tá preocupadaço. Exatamente, aí eu preciso conversar com esse cara, né? E preciso mostrar para ele a qualidade de tudo que a gente está fazendo. Então a complementaridade na parte de sociedade, isso é fundamental. Que legal. Agora, dentro desse... Se a gente pegar lá o seu funil como canal de aquisição, os eventos, 150 conversas para uns 30, 50 cartões. Quantos clientes vingaram? Já desde a primeira feira já rolou? E qual foi a feira mais maluca que você foi que deu cliente? Porque você fala assim, cara, não ia sair nem um tatu desse buraco aqui e saiu. Cara, essa é boa. Cara, todas as feiras rolaram alguma coisa. Mas assim, eu tinha a meta de 1 por dia, né? De fechar 1 por dia, mas assim, tiveram feiras que a gente fechou 4, 5. Só legal. Que assim... Virou um baita canal de aquisição. Total. Nossa, absurdo. Não, tanto que teve ano que a gente fez... 17 feiras, exatamente. E assim, 17 feiras, você põe em vezes 3 dias e meio, porque tem feira, por exemplo, a Boat Show é uma feira de 7 ou 8 dias. Animal. Cara... Animal pra quem Paulo, visita, né? Só, né? Porque pra você ir lá todo dia, cara, domingo a domingo, expor, e era tipo das 10 às 10, das 10 às 9 da noite. Pra mim é a maior tristeza, porque você vê aqueles bolts, você fala, porra, mano, quando é que eu vou conseguir ter um desses? Essa daí a gente não converteu nada, mas assim, teve uma, cara, que foi uma feira que assim, caiu no colo, falou, tem um espaço aqui disponível numa feira não era da Endeavor, era dos caras do Sebrae. Tinha um espaço para startup numa feira do Sebrae. Alguma coisa assim. E aí tinha uma mesa. Era só uma mesa. Falaram, quem tiver se você tiver material de feira... E como a gente fazia um monte de feira, eu falei, já tava com tudo isso armado. Tinha o banner. No meu carro. Tinha o banner, exato. O banner e os folhetos. A mesa era o que eu precisava. Eu já tava ali, né, começando... Já tinha feito aí umas 7 feiras. Já tinha hora-feira suficiente. Exatamente. E, tem gente que nunca fez 7 feiras na vida, né? A gente tinha feito ali em 6 meses. Eu falei, beleza, eu vou nessa feira aí. Converti 3 caras... em 1 dia de feira. Foi muito bom. E, assim, era uma feira que eu não paguei nada, né? Que convidaram em cima da hora e converti 3 caras. A oportunidade né? faz o empreendedor. Né? Na época eram startups, né? E projetos tailor-made também que a gente construía. Então essa foi uma que você não esperava. Muito boa. Depois eu vou te perguntar um pouco de como as startups passam a te procurar, porque todo mundo, né? Teve um momento aí que ter uma startup era igual tocar violão, né? Você queria ser o cara da galera, era montar uma startup. E aí começou a aparecer de tudo. E ter aplicativo é a primeira coisa, que quem não sabe fazer o mínimo viável de um produto, o cara fica pensando sempre na solução e não no problema que ele resolve. Depois a gente troca uma ideia sobre o número de startups, porque acho que isso foi quando essa feira? 2014, 15? De 13 a 17 a gente ficou fazendo feira. Agora, você me contou um lance que eu queria ressaltar pra galera, quando você começou a mexer com as pizzarias. Sim. Isso foi antes ou pós-evento? Cara, foi nesse meio tempo. Foi já a captação de evento. Foi em 2013, 2014. Foi numa feira
Foi numa feira que surgiu a oportunidade, porque uma agência de marketing estava visitando a feira e falou, eu tenho um cliente que precisa, então é isso, né? Você estar ali naquela feira, e pra mim era oceano azul ali, porque eu tava sozinho, com um monte de empresas gigantes, expositoras, e eu conversava com eles, né? E visitava stand, marcava um papo, mandava o pessoal ir lá visitar a gente e tal. Então, aí tinha alguma coisa, algum mimo no stand, então aí você começava a entender ali como fazer para manter o cara ali, e eu também não podia ficar muito tempo conversando no stand, porque, né, às vezes fazia fila e eu tava sozinho. Então, assim... Chegou a pizzaria lá. Pizzaria. Pizza Prime, né? Pizza Prime, do nosso baita amigo empresa. Gabriel Concon, parceiraço. A gente, né, por intermédio da agência, a gente foi lá, conversou com ele, falou, não, eu quero um app de pizzaria aqui, de delivery, porque no iFood, as taxas do iFood, etc e tal. Pô, já em 2014 o iFood já sacaneava. Aí, e eram muito menores do que é hoje, né? Aí, bom, vamos fazer o app. E na época ele tinha 20 lojas, né? Era Sudeste e Sul. 19 sabores. Cara... Possibilidade de fazer vários composições. E dependia do lugar, era um cardápio diferente. Então, no Sul, né, são pizzas diferentes. Pizza de coração lá tem. Não, exatamente, de coração, de carne, então, assim... Aí veio... Esse daí foi um desafio muito legal, porque, de fato, a gente fez um iFood, né, focado apenas na pizzaria dele. E tinha umas animações, então você selecionava ali meia pizza, né, de um sabor, meia de outro, e aí a pizza ia para uma caixinha de pizza, e putz, era muito legal, era muito legal. Tanto que ali a gente idealizou o Cadê Minha Pizza, que era justamente o app pro motoboy, para você ver quando tá chegando a pizza. Então, isso aí, 2014, né? Então era podia ter bem sido comprado pela Log inovador, e tantas outras sim. empresas. E aí, assim, só que isso daí era só mais um produto pra gente, né? Da mesma forma que tinha a pizzaria, a gente atendia uma empresa de ar-condicionado, que fazia o app pro pessoal que instalava o ar, então, para ver qual que era o melhor modelo de máquina para tal estabelecimento, tamanho de metragem, PTUs etc. e tal. Então, assim, eram várias frentes, né? A gente não atuava num nicho específico. E aí foi quando, em 2015, a gente foi convidado para desenvolver o aplicativo do cartão de crédito Digio. E isso daí também foi um outro turning point. Né, antes de você chegar nele, eu tinha te provocado, que acho que é legal a galera entender, que como você estava no software sob medida, no aplicativo sob medida, quando você fez o da pizzaria, deve ter batido na sua porta várias outras pizzarias. Ou essa dor era comum quando você olhava o mercado das pizzarias. Por exemplo, aqui em São Paulo, acho que abre uma pizzaria a cada 24 horas em algum lugar, né? E aí eu te perguntei, mano, mas você não pensou em fazer o white label e sair vendendo essa parada pra todo mundo? Aí você falou, não, negativo. Na época, não. Até porque o cara te amarrava num contrato de não compete. Sim. Como é que você lidava com isso pra galera também entender... Quem mexe com software sob medida e o cara compra o capital intelectual, exatamente. Né? Você não pode reproduzir um capital intelectual que foi comprado, né? Registrado mesmo que num contrato de gaveta, e sair replicando todo o capital intelectual do dinheiro do cara por 1/3 do valor. Exatamente. Né? Como é que você lidava com isso, cara? Algumas pizzarias entraram em contato, mas nenhuma... Né, do tamanho da Pizza Prime na época. Eram, assim, pizzarias menores e tal, que queriam alguma coisa mais por assinatura. E o Gabriel tinha esse lance do My Precious, não vende e não conta pra ninguém o que você fez? Não, porque essa também nunca foi nossa intenção. Né? Até porque, assim, quando a gente desenvolvia e criava, o app subia na loja da Pizza Prime. Ou seja... O cara descobrir tinha que perguntar pra ele. Exatamente. Para saber que foi a Mobile to You que fez aquilo, porque existem outras empresas que também não gostam nem de falar que foi uma empresa terceira que fez, para falar que foi a tecnologia internamente e tal. Então tem um app grandes que eu empresas que a gente atendeu que a gente não pode falar que foi a gente que fez, porque eles são uma empresa de tecnologia e seria feio falar que foi feito fora de casa. Né? Obrigado, eu faço vários podcasts que eu não posso falar para quem eu faço. Exatamente. E assim vai. Bom, eu só toquei nesse assunto para quem estiver dentro dessa situação, leve isso a sério. É muito importante para o empreendedor que está do outro lado, você preservar o capital intelectual. Se o cara pagou por isso, preserve. Agora, se o cara deixou aberto e você quer fazer uma negociação num valor diferente, já pensando na escala e reprodução do seu white label,
Porque tem dois modos também, né? Dependendo do oceano que você tá mexendo, sair reproduzindo isso para todo mundo não vai fazer nem cosquinhas, né, no cara que te pediu. É. E você vai conseguir facilitar para ele o valor, né? Ou, se você recolher essa demanda de várias outras pizzarias ou várias outras empresas, que você já construa o software pensando em white label, que a propriedade intelectual é Exato. sua. Assim Exatamente. como os 5 produtos que vocês desenvolveram lá no começo, Exatamente. era de vocês. Sim. Né? Se bem que alguém podia reproduzir uma lista e etc., mas o código era de vocês. Dado isso e alertado aos nossos sonhadores e às nossas sonhadoras, eu queria que você entrasse no mundo da Digio, que é um baita banco, né, mano? Os caras lá em 2015, você falou, né? Entraram nesse mundo de ter banco digital, de ter uma conta digital, de abrir em menos de 24 horas, era a Por proposta, causa né? do Nubank, né? O Nubank chegou, né, fazendo barulho. E assim, o Digio, na época, apenas um app de cartão do banco CBSS, que é do grupo Elopar, né, do Bradesco. E eles tinham ali, né, um volume de usuários reprimidos, né? Não de usuários reprimidos, digo de clientes, possíveis clientes para esse tipo de produto que não eram aderentes para os outros produtos deles. Eles falaram, tenho aqui um volume de usuários que eu posso utilizar se eu tiver um produto, né, desse nicho aqui para atender. E né, claro, a grande inspiração na época tinha sido o Nubank, né? Sim, Deixar virou o de mais todo mundo, digital possível. E isso fez com que a gente olhasse muito para o mundo financeiro e fosse requisitado ali para construir outras soluções sob medida para outros players de banco e de cartão de crédito, parte de investimento. E aí a gente começou a entrar mais nessa jornada. Ali em 2015 começa esse desespero e a corrida das fintechs, né? Todo mundo começou a entender que tinha que virar fintech. Exatamente. E aí o que potencializou mais, assim, pelo menos na nossa ótica, em 2017, 2018, começou o boom do Banking as a Service, que é o BaaS. E aí, com essas plataformas de BaaS, é aquilo que eu estava comentando antes da gente entrar aqui, permite com que qualquer empresa possa se fintechizar. Então, o BaaS permite isso de uma forma muito prática, sem você precisar virar um banco de fato, né? Ter ali o seu código bancário no SPB e tudo mais. Então, existem algumas formas muito interessantes de você virar um banco de nicho ou um banco de uma empresa específica para atender os seus colaboradores, por exemplo, seus usuários, seus clientes. Então, isso começou a potencializar todo esse mundo de fintechização. Tanto que qualquer startup que você for olhar, seja uma TechFin, seja uma Health Tech, uma Lotech, talvez ela não se declare, mas ela tem o sonho de ser FIM. E aí, assim, por trás de qualquer Health Tech da vida, tem ali uma fórmula financeira, né, de recorrência e tudo mais, que você vai precisar de um respaldo financeiro por trás, né, para fazer isso acontecer. E se fintechizar, né, de alguma forma. E aí vocês criaram uma parada, você até brincou comigo que a sigla era FAAP, né? Fintech as a Platform. Fintech as a Platform. O que rolou aqui? O que vocês entenderam? E também, qual foi o momento que você entendeu que entrou a demanda, porque você era um cara sob medida. E de repente você começa a mudar, você e o Caio e os sócios, a entender que é o seguinte, cara, fazer tudo sob medida... Não dá pra escalar. Você escala a mão de obra e tempo, né? Exato. Eu vou ter que ter um exército de gente construindo. Se eu quiser dobrar, eu vou ter que ter de 100 para 200 pessoas. Exato. Que momento que vocês entenderam que entraram a conta e tinha essa oportunidade? Foi uma junção de estudar o que o mercado estava rolando ou também foi ali a oportunidade faz o empreendedor? Cara, assim, lógico que a gente sempre olhou para as oportunidades, né? Mas o nosso foco sempre foi ser uma boutique, de fato, né? Então, essa construção sob medida. Então, deixa eu entender aqui qual que é a sua necessidade, quem que é o seu usuário, o que a gente precisa construir junto. A gente faz um design sprint, faz um lean inception, a gente tem uma parte de consultoria também para entendimento do produto, documentação, destrinchar mesmo, constrói o wireframe, aí constrói o design, do design vai para o desenvolvimento, e testa, e valida, e lança. Né? E aí isso daí acaba sendo um ciclo virtuoso porque você precisa estar em uma evolução constante. Se você parar de evoluir o app, ele vai morrer.
Então, Isso aí. basicamente isso, por isso que tem um Ou monte alguém de... vai copiar suficientemente com releases à frente. Porque tudo é copiável. Se você quiser copiar o Facebook, dá, né? Mas eles estão muito à frente, então até você ter o número de usuários. E quando você lançar, ele já está à frente. Então é isso, né? Você não pode parar nunca de evoluir, né? Olhar para o roadmap do produto. Então, quando a gente olha para um produto, olhando para a evolução dele como um todo, a gente fala, putz, cara, se isso daqui, para a gente construir 10 bancos digitais, a gente precisa de 50 pessoas, se a gente fizer 20, a gente vai precisar de 100 pessoas. Né? Então, como que a gente vai escalar isso? E aí veio a pandemia. A pandemia, para a gente foi tudo bem, graças a Deus. Né? A gente aumentou o pessoal, entendemos e aprendemos a trabalhar à distância, né? Foi uma necessidade global. O CTO adorou, porque ele podia pegar todo gente mundo, de qualquer lugar do exatamente, mundo. Exatamente. Assim, hoje a gente tem gente no nosso time de 17 estados do Brasil. Que legal. E antes era só São Paulo e você precisava ir para o escritório, né? Basicamente. Então, e tem cada talento absurdo, né? Brasil e fora. Brasil mas aí fora aí entra o dólar, aí fica mais caro. Mas Brasil inteiro, né? Tem gente muito boa de várias universidades federais, né? Nível Brasil. E uma galera muito boa mesmo. E aí, assim, nessa época, um pouco de ócio criativo da pandemia, eu fiquei um tempo fora de São Paulo, né, com minha esposa e meu filho, foi dar um rolê no interior. Foi na praia, mas a gente ficou lá, né, também tudo fechado e tal, e pensando, né, como produtizar isso de alguma forma, né? Nessa época a gente tinha um white label de banco, mas o problema do white label puro é que ele atende o cliente para lançar ali em 1 mês, 2 semanas que seja, mas daqui 6 meses o white label ele não permite que você evolua tudo que você precisa. Então, assim, o white label ele não vai estar preparado para você oferecer uma antecipação de recebíveis, ele não vai estar preparado para você oferecer um crédito como serviço, ele não vai estar preparado para você oferecer uma rede de estabelecimentos credenciado. Então, o white label muitas vezes é da empresa, ele não vai te dar o código, ele também não vai evoluir e você fica engessado. Então, esse é o problema do white label. Então, como produtizar isso saindo da esfera de white label, né? Trazendo a parte de tailor-made para isso tudo? Foi quando surgiu a ideia do Fintech as a Platform, e um produto muito interessante, onde a gente construiu todas as camadas necessárias para a gente ter um banco digital de uma forma muito rápida. Então, antes a gente demorava 9, 10 meses para criar um banco digital. Hoje a gente demora 1, 2 meses, né? Dependendo de onde a gente está integrado, dependendo do fornecedor de Banking as a Service. Então, a gente conseguiu produtizar isso. Com isso, a gente tem uma previsibilidade maior. Aí muda o game, né? Aí tem a receita recorrente, tem... muda EBITDA, muda linhas de receita, muda modelo comercial. E você se torna sexy o suficiente porque todo mundo quer ser banco agora. Né? Exatamente. E já é uma prática que a família Klein lá nas Casas Bahia deixava isso bem claro, né? Porque quando você ia pagar o carnê lá, né, na verdade eles são um banco, na verdade. Ele deixou o negócio analógico, que o fato de você ir pagar o carnezinho, você tinha que pegar suas coisas, ir até uma Casas Bahia, né? Aí você ia lá pagar o carnê, que ele te deu um atestado de fé, que era o crédito, né? Só que você ia lá pra pagar a mesa e você falava assim, pô, vou levar umas cadeiras. Lógico. Né? E assim você ficava fiel e o cara começou vendendo lá, sei lá, acho que, se eu não me engano, a história era vendendo cama, mesa e banho, né? Na carroça lá. Uma parada bem maluca da família. E aí, diante disso, você caiu numa outra empresa que eu fiquei abismado com o que os caras fizeram, não tinha a mínima noção. Quando você falou JSL, olha como a marca é forte, né? Automaticamente o meu cérebro traduziu para Júlio Simões Logística. É isso. Né? O caminhão vermelhinho com as 3 letras em preto, que quem já viajou por esse Brasil inteiro, se não viu um caminhão desse, você nunca andou na estrada, né? E eu não tô ganhando nada da JSL. Entender para atender. Entender para atender. Belo Isso slogan. Aí, é um belo slogan. E aí vocês caíram também para fazer negócio com eles, já baseado nos aprendizados da Digio. Exatamente. Ali você já tinha a plataforma já na cabeça produtizada? Ainda não. Tanto que a JSL foi um dos nossos primeiros clientes de banco digital. O Digio, na época, era só cartão de crédito. Não era banco ainda, mas
começou a pavimentar o nosso caminho para esse setor, esse segmento financeiro, né? Que no fim do dia, hoje, o nosso principal foco é o mundo financeiro mesmo, né? Então, criação de bancos digitais, produtos de cartão de crédito, produto de fundos de investimento. E aí, a JSL é um case assim, de sucesso, muito interessante, né? De fazer parte disso tudo. E a JSL chegou com essa demanda para a gente, para a construção de um banco digital para o caminhoneiro dele. Né? Então ele tem ali uma rede de caminhoneiros gigante. Uma porrada. Né? Dezenas de milhares. Agregados e próprios. Também, exato, e terceiros. E antes, como é que funcionava? Né? Todo o pagamento do frete, né? Antes tinha carta frete, tudo isso. Que, né? Bom, enfim. Levantou um POC agora. Então, assim, eles pagavam o frete no banco do caminhoneiro. Caixa, Santander, Itaú, Bradesco, etc. E aí acabava a relação dele, né, entre patrão e empregado ali, né, no motorista de caminhão. E aí o que a JSL idealizou foi um banco digital para atender esses caras. Então, que é um banco digital de nicho, que é a fintechização das empresas, que é o que está acontecendo cada vez mais. Né? Então, independentemente das empresas serem financeiras ou não, podem ser empresas tradicionais como essa de logística, né? Uma das maiores empresas de logísticas da América Latina, que é a JSL, de se fintechizar. Então, criar uma fintech dentro da sua estrutura principal, dentro do seu ecossistema. Então, eles criaram um banco digital para o caminhoneiro, ofereceram todo um ecossistema para ele utilizar dentro dessa estrutura. Então, rede de estabelecimentos credenciados para você fazer pagamento usando QR Code, fazer saque em estabelecimentos sem precisar usar a rede 24 horas, que é muito, muito mais barato, né? Você fazer ali pelo estabelecimento, todo mundo ganha, o estabelecimento ganha, o usuário ganha porque ele paga menos taxa e a JSL ganha porque ela está sendo remunerada ali na operação. Então, o cartão para o caminhoneiro e o cartão adicional para a família. Então, assim, essa remuneração acontece de todas as formas, você cria, às vezes, uma empresa para cuidar dessa operação. Sim. E essa empresa, o EBITDA dela, o valuation dela, às vezes é maior do que a principal, que é de uma economia tradicional, né, tipo logística da vida. Então, né, você pega os múltiplos de uma fintech dessa dentro de um transatlântico que é uma JSL, Sim. Ela tem um valor ali inerente àquela operação que nem se compara com a operação principal. Mas o track record da JSL deixa isso mais valioso ainda. Claro, né? Mais charmoso ainda por também. Por trás de todo lance financeiro tem um lastro, né? De quem pode... Porque, na verdade, é você fazer o seu próprio dinheiro voltar, né? Quando eu descobri que os consórcios, né, o Sem Parar, todos os outros tags... que o grande negócio dos caras era facilitar a passagem dos carros para pagar o consórcio em 45 dias, o que eles fazem com o dinheiro em 45 dias? Então, o dinheiro que eles receberam dentro de uma tecnologia que eles ofereceram, eles trabalham aquele dinheiro. Claro. Quando você me trouxe a possibilidade da JSL trabalhar o dinheiro que já está previsto, de todos os fretes que já estão acontecendo, fazer esse dinheiro cair num pote, né? Isso. Que, na verdade, ele não troca de mão. Ele continua num pote. Só o número que troca, né? Só o número. No app, né? No canal. E você poder fazer isso trabalhar. E você me trouxe um conceito que eu fiquei maluco. Os 3 pilares de sucesso de um banco digital. Isso é importante. Que eu queria que você contasse pra galera, porque na JSL ficou muito claro pra mim isso. A gente podia usar até como exemplo. Boa. Cara, conta pra minha galera o que são os 3 pilares de sucesso do banco digital. Isso vai dar um corte maravilhoso pra vocês trabalhar. Isso é muito, muito legal, porque... a gente já fez mais de 50 bancos digitais, né? E depois que a gente fez uns 20, 25, a gente entendeu ali por que alguns prosperavam e outros não, né? Tipo, o que esses caras estão fazendo aqui que tá dando certo e faz sentido, e outros nascem e, né, acham que vão concorrer aí com ou contas digitais gigantes e tal, e vão para mar aberto, eles se dão mal, né? E a gente começou a entender quais eram as similaridades do que isso acontecia, e isso daí gerou um artigo nosso, que são os 3 pilares do sucesso de um banco digital. Né? O primeiro ponto é, de fato, trabalhar num nicho. Né? Então, vamos usar o caso aqui da JSL como exemplo. A JSL tem um banco digital, né? Então ela se fintechizou para atender um nicho do caminhoneiro dela. Então, cara, ela não quer atender
100 mil pessoas. Ela quer atender aquelas milhares que estão embaixo da rede dela e vou fornecer o melhor serviço para elas e vou monetizar em cima delas, beleza. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter esse cash-in automático, né? Então ter essa entrada de dinheiro automática na conta. Porque você fala, beleza, você vai fornecer uma conta digital ali para os caminhoneiros, mas ele vai usar essa conta só de passagem, né? Então ele vai receber o dinheiro lá e vai jogar para o Itaú dele e vai utilizar aquele dinheiro. Vai deixar um saque automático até. Por exemplo, exatamente. E o que eu faço para não acontecer isso, né? Aí eu ofereço o terceiro pilar, que é o ecossistema. Então, assim, no momento que eu tenho uma entrada de dinheiro automática, cara, ó, você vai receber o frete só por aqui agora, é uma regra. Então, todo mês aquele dinheiro, ou toda semana aquele dinheiro vai cair naquela conta. Só que se eu não quiser que esse cara tire o dinheiro de lá, eu vou ter que oferecer um ecossistema para ele. Então, uma rede de estabelecimentos credenciados, eu vou oferecer desconto para troca de óleo, benefício na troca de pneu, manutenção do caminhão, coisas que fazem sentido para aquele cartão nicho. Adicional para a família. Exatamente. Então, focando ali naquele nicho específico. E aí, quando a gente tem as intersecções, né? Então, a gente pega uma mandala, né? Então, primeiro ponto, que é o nicho, né? Trabalhar num nicho específico. O segundo ponto, ter um cash-in automático, né? O terceiro ponto, o ecossistema, construção do ecossistema. Nessas intersecções entre nicho e o cash-in automático, gera a saúde para a plataforma. Então, cara, se eu já trabalho naquele nicho e obrigatoriamente você vai ter que abrir o app ou o internet banking para ou movimentar ou usar aquele dinheiro, isso daí você já gera uma saúde para a plataforma, né? Então você já fala, cara, eu tenho X usuários ativos e tudo mais, mas o que eu faço para não virar uma conta de passagem? O ecossistema. Então, no momento que eu tenho a intersecção entre cash-in automático e o ecossistema, ele gera a fidelização do cliente. Então, cara, eu recebi o meu dinheiro na minha conta digital, né? Eu como caminhoneiro. Mas eu tenho aqui vários benefícios, né? Posso ganhar um cash-in se eu comprar no estabelecimento que eu já compro, que eu abasteço já. Se eu abastecer ali 50 litros, eu vou ganhar mais X. Então isso daí já faz com que... um pão de semolina. Pode ser também. Então, eu quero... Você fideliza o cara, né? E aí quando você tem a intersecção entre o nicho específico e o ecossistema, você gera BI, né? Então você gera ali... Que vale mais que dinheiro. Exatamente, vale mais do que barras de ouro. Vale mais. Que é outro case também, né? Os carnês do baú é um baita sistema que tem boa parte desses 3 pilares, né? Sim. E aí o Silvio Santos comprou o SBT para poder criar um canal de aquisição pro carnê do baú. Olha que loucura. Então, assim, e você pode observar isso para qualquer banco digital, assim, plataforma financeira de sucesso, isso tudo se conversa. Animal. E aí, né, lógico, a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, quando você está dentro do ecossistema, você pode gerar cashback, né? Que é a palavra mais praticada na televisão dos últimos meses. Você pode gerar comissionamento entre a rede que você faz usar. Antecipação de recebíveis, que é um baita negócio dentro do mundo das maquininhas. Que se você Nesse caso, você não precisa nem da maquininha. Nem precisa da maquininha. Você já faz o dinheiro só trocar de mão. Exatamente. E você ganhar uma fatia. Uma taxa, exato. E ainda você pode fazer todo esse dinheiro que você transferiu render durante o tempo que ele não foi usado. Ou seja, de fato, o pote só recebe um carimbo novo. Que se você souber usar ainda com mais carinho aquele dinheiro, a continuidade é incrível. Sim. E aqui acho que na sua cabeça, sonhador e sonhadora, explode um mundo de possibilidades. Inclusive, que a Mobile pode ajudar vocês com essa plataforma, né? Depois você me conta se muda o nome, como fica com a aquisição, né? Porque a galera deve procurar vocês para fazer negócio, cada um no seu nicho. Porque agora, a partir do momento que a gente conversou sobre isso, qualquer nicho é apto a ter uma fintech. Totalmente. Né? Desde quem junta aí a galera do evento, né? Isso é uma das perguntas que veio agora pensando com a boca aqui para você. Como vocês nascem de um nicho? Você conhece tanto, que é o evento e o ecossistema de evento, já tem alguém te procurando para transformar a moeda do evento numa fintech? Existem algumas soluções já de mercado disso, que é justamente para o nicho específico de eventos, então fornecedor, facilitadores para você encontrar e pagar fornecedores,
E aí a parte financeira, ela vira mais um braço dentro... Vamos pensar num marketplace para você encontrar fornecedores de feira. Porque a feira é um ecossistema gigante, né? A montagem, o cara da montadora, o cara da segurança, os serviços... A gráfica. A gráfica da impressão, os que fazem a manutenção. Então, assim, é muita gente envolvida num evento, né? Então, imagina um marketplace, que eu acho que é o que existe... marketplace para você contratar esses serviços para o evento e aí você adiciona o braço financeiro e você permite a transação por meio da plataforma, ou seja, você fintechizou uma operação que antes não era, e esse daí não precisa nem ser o foco, mas é um meio disso acontecer. E não ficou mais na mão da bilheteria só, né? A própria Simpla se manifestou interessada, né, em bilhetar e ganhar um comissionamento, mas fazer esse ecossistema rodar dentro do próprio dinheiro que ela capta. Sim. Porque acho que acho não, né? A maior captação de um evento é a bilheteria, né? Sim. Talvez, acho que não, né? Os repositórios e os patrocínios depende maior, do evento, né? Depende do evento, porque tem muitos eventos grátis, né? Então, sim, é verdade. Como essas feiras. Para eu não cometer uma bobagem aqui num cara que já navegou tanto nesse mundo, até como permuta, duas fontes de receitas importantes de um evento, né? Os expositores, apoiadores e patrocínios de marcas e a bilheteria. Sim. Né? Mas a bilheteria é onde tem maior fluxo de CPFs diferentes, né? Que dá para você trabalhar bem o BI disso, se você construir. E aí, o que muitas pilares, feiras fazem fornece um freemium, né? Ele te oferece todo aquele conteúdo, os expositores, né? Que você vai e visita gratuita, mas tem a parte lá das conferências e tal, que aí é pago. Né? Então, para você entrar aqui para ver as conferências tal, é uma parte paga do ecossistema, né? Então, tem formas e formas, né, de monetizar, e as feiras estão tendo que se reinventar, né? Indo muito pro digital também, né? Agora, cara, hoje a mobile, este é o maior produto e o que vocês estão focando. Qual é o momento atual de vocês com 2 meses de aquisição? Para onde vocês querem ir? O que vocês vão concentrar a energia de vocês agora? Boa. Esse, eu diria que é o principal produto da Mobile to You. E foi esse produto, né, foi essa iniciativa nossa que, de fato, gerou esse interesse da Dimensa, né? E como eu comentei, né, a gente sempre buscou a complementaridade, né? Assim como no sócio que você escolhe antes de mais nada, e aí você precisa aprender com seus erros para ver, né, que isso é necessário. E buscando essa complementaridade. Então, a Dimensa foi um caso muito legal, um capítulo muito bacana na nossa história. A gente estava com algumas conversas com empresas para investir na mobile. Vocês chegaram a pensar em captar como a gente chegou a gente estava conversando, porque sempre, né, abordavam a gente e tal, mas a gente nunca teve nenhum tipo de investimento. Nunca, desde o dia 1. Sempre foi completamente bootstrap, né, o nosso crescimento. Né, o bootstrap é justamente camelar, né? É você ir com as próprias pernas, né? E olhando um passo de cada vez, né? Medindo as loucuras, mas deixando de uma forma mais pés no chão, né? Uma administração mais pés no chão. Então a gente não gastava mais do que podia e tal, e a gente só deu os passos a partir do momento que tinha recurso para fazer isso. Então, assim, quando você tem uma empresa, né, de 10 anos que nunca recebeu nenhum aporte, que é saudável, que é uma boutique, né, de software e tudo mais, e agora nichada, isso tem um valor intrínseco. E a gente achou que, naquele momento, a gente estava maduro o suficiente para ter uma aceleração ainda maior. Era um momento que a gente estava com quase 100 pessoas. Para de fato ter uma penetração ainda maior, ser essa referência desse produto no mercado, né? Antes a gente tinha integração com praticamente todos os provedores de Banking as a Service, então a gente criou esse ecossistema. Então você pode escolher qualquer um desses caras que a gente vai te entregar o produto integrado. Plug and play da parada. Bem plug and play, exatamente. E aí veio a Dimensa, né? A Dimensa é um capítulo à parte, que é a nossa nova jornada aqui. A Dimensa é uma empresa que a TOTUS, né? A TOTUS ela tem várias frentes. Uma das frentes da TOTUS era a parte do TOTUS Financial Services. Então, os serviços financeiros ali, o braço financeiro da TOTUS. E esse braço financeiro se tornou a Dimensa.
Então, esse braço financeiro teve um aporte da B3, a B3 da Bolsa de São Paulo, Legal. Bolsa Balcão Brasil. Eles investiram, se eu não me engano, 600 milhões e criaram a Dimensa. Então, tem a TOTUS, ela é subsidiária, a Dimensa é subsidiária da TOTUS e tem o investimento, né, como sociedade da B3. Então, por que isso tudo, né? Dois nomes poderosíssimos. Totalmente. Então, ambos com capital aberto, né? TOTUS, né, capital aberto na B3, a B3 com capital aberto na própria B3, construíram a Dimensa, que é uma empresa independente, apesar de ser subsidiária da TOTUS, e a ideia da Dimensa, né, tendo ali como 3 verticais principais da Dimensa, que a primeira delas e a principal, que é fundos de investimento. Então, a parte de fundos de investimento, 9 dos 10 bancos do Brasil, os maiores bancos do Brasil, usam os nossos softwares de fundos de investimento. Então, se você vai fazer uma aplicação no investimento em qualquer banco desses tradicionais, legal, é o nosso software que está rodando por trás. Então, essa para você ter noção da magnitude disso, a gente roda... Da dimensão disso... A gente roda mais de um PIB brasileiro, a gente processa mais de um PIB brasileiro pelos nossos sistemas diariamente. Caramba. Diariamente, só da parte de fundo de investimento. Então, mais de 8, 9 trilhões de reais por dia processados. A outra vertical... Imagina o banco de dados disso. Absurdo. Não, e com uma performance maravilhosa. Então, assim, por que a B3, né, figurando no meio disso tudo? Porque justamente... faz sentido para ela, né, estar atrelada à Dimensa no momento que você oferece o software do ecossistema de investimento do Brasil, né, basicamente. Então, sim, o investimento do Brasil roda nas nossas plataformas, praticamente. É como investir no aquário. Cara, é uma coisa assim... É como pescar no aquário. Isso, exato. E não faz sentido a B3, né, não fazer parte disso, que é um privilégio, um prazer gigante, né? E dentro dessa aquisição, você me abriu aqui 3 motivos que traziam você e o nossa jornada, né? Da sua jornada, né? Que aí eu acho que a gente complementa um pouquinho do que é a Dimensa, o momento de vocês, né? Da plataforma criada, de como vocês guiaram, né, a mira do que vocês estão construindo. Sim. E eu queria que você contasse pra galera quais eram os 3 motivadores dos 2 Caios e dos sócios diante da jornada empreendedora. Boa. Vou contar os 3 motivos. Só para finalizar do que a Dimensa faz, né? Então, a primeira parte é fundos de investimento. A segunda vertical, core banking. Então, bancos de pequeno e médio porte utilizam o nosso software para poder rodar. Então, um banco, para poder funcionar, ele tem que ter um software de banco para poder funcionar. Então, não adianta você ter só ali o código no SPB, né, que é o código 372 e tal, de banco. Você precisa ter uma plataforma para rodar e operar, né, os seus serviços financeiros. Então, essa é a segunda vertical. E a terceira vertical é cartão private label. Então, você vai lá na Renner e você tem o cartão de crédito para usar como crédito na loja ou na rede, que é um cartão não bandeirado. Então, esse é um terceira vertical de atuação da Dimensa. E a Dimensa, ela chega justamente... E a Mobile to You, né, por que é complementar a tudo isso? Porque a gente chega para atender todas essas verticais. Fiquei imaginando vocês com o caminhãozinho da Mobile to You, estacionando. É isso. E aí vem um cabinho aqui de fundo, vem um cabinho de core bank, vem um cabinho de private label, e você faz esse caminhão andar na empresa que você quiser. Exatamente. Você enche o baú com o que você quiser. O app de cartão, você quer só o app de caminhão cartão? JCE. Beleza. A gente tem. Você quer o app né, de banco digital? A gente tem. Você quer o app de fundos de investimento? Ali Animal. Pro seu B2B2C? Animal. Então, dentro de todo mundo que estiver ouvindo agora, no seu momento atual, seja qual for o seu nicho e o fluxo que você tem de clientes, construir uma plataforma financeira como serviço, a Mobile to You atende. Sim. Hoje Dimensa. Hoje Dimensa. Aliás, hoje Dimensa eu trouxe um presente aqui. Aê, tem até presentinho aí, ó. Tá vendo? Uma garrafinha da Dimensa. Aí, mano. E previamente a Dimensa, né? A caneca da Mobile to You. Então, fica com os dois. Primeiro a Mobile to You
que já é uma relíquia, porque essa isso que eu ia falar, isso é uma baita relíquia, né? Assim como o cheque do senhor Mauro, né? Meu pai, sim. Assim como o cheque dele vai lá, isso daqui eu vou guardar com muito carinho, né? Porque no dia que vocês estiverem apertando o botão lá, a gente já vai contar que botão. Isso aqui vai ter um baita valor, então eu vou guardar isso daqui. Se tiver o PNG disso daqui, eu vou transformar em NFT. Boa, tá? Porque lógico. aí a gente vende só para quem tem. A gente tem, top, vamos sim. Muito bem. Aí, cara... Os três pontos da nossa jornada. Os 3 pontos, né? Que vai fazer sentido com o que eu te falei de apertar o botãozinho. Mas é legal a gente contar aqui, dentro dessa construção, e antes da gente falar dos 3 motivos que era da mobile, sim, eu queria que você me contasse qual é a sensação de entrar para um grande grupo, a partir do momento que o seu sonho é parte de um grande sonho, né? Então, até fevereiro de 2022, eram os Caios, mais os sócios, né? Aí a gente deixou todos os nomes aqui, acho que é legal a gente deixar os nomes dos sócios também. Você falou os que receberam veste, né? Vamos Denise, colocar todo mundo. Denise, que é a CFO, legal. Tá com a gente há 7 anos. Letícia, sempre foi focada em produto, diretora de produto. Legal. E hoje também me ajudando na parte na parte comercial, novos negócios, novas oportunidades. O Felipe, também conhecido como Azul. Legal. Diretor de operações, também engenheiro politécnico, assim como o Caio Lopes. Legal. E o Bruno, que é o nosso diretor de design, head de design, e ele, desses 4, ele foi o primeiro a entrar na mobile. Legal. Ele chegou porque a gente precisava de um logo, e a gente foi indo, a gente fazia redes sociais, né, como eu comentei, e ele cuidava das artes das redes sociais. A gente falou, e se você fizesse app aqui, ó, faz esse curso, faz esse de UX, de UI e tudo mais. Legal. Então ele começou a se especializar, e hoje ele é o cabeça, né, de toda essa parte de design, né, que a gente faz, tanto web quanto app. Então ele que coordena o time. Dados os nomes, inclusive da mulherada, eu fiquei muito feliz de fazer corpo da sociedade, né? Eu abri uma temporada que eu tava atrás de empreendedoras, estava muito difícil encontrar, apesar de ser 51% dos empreendedores do Brasil serem do sexo feminino, elas não aparecem, né? E eu tô tentando dar voz para todas elas. Então, parabéns por ter um corpo de societário com a mulherada. Fundamentais. Cara, e elas têm um sexto sentido que você tem que aprender a usar, né, ali pro dia a dia, porque de fato é muito... Nossa, não teria como não ter mulher no meio disso. É muito foda. Parabéns por ter construído um board assim. Aí eu ia entrar no lance assim, a partir do momento que você tem esse sonho dividido entre todos esses nomes que a gente falou, chega um grande nome e compra o cestinho com seu filho, né? Claro, são só alusões aqui. Mas a partir do momento que o seu filho troca de mão, ou na verdade troca de pai, como que mantém, primeiro, a motivação e o foco, né, do que vocês querem construir, e o quanto o dinheiro e o propósito entram ou não entram em conflito? Eu queria muito que você recortasse pra mim. Boa. Eu sonho muito que a Magalu me compre um dia. Todo mundo quer, anda até com a plaquinha, né? Me compra a Magalu. Continua sonhando. Me compra a Magalu. Lógico. Mas o que acontece a partir do momento que alguém adquire a sua empresa? Como é que fica a sua cabeça? Sim. Fevereiro de 2022 para trás, março de 2022 para frente. E assim, esse recorte não é só isso, né? Porque é um processo que demora meses, né? Então, sim. Eu tô indo no dia que cortou a faixinha. Assinatura, né? Vocês botaram na mídia, a assessoria de imprensa trabalhou forte. Mas assim, primeiro que é um sigilo absurdo, né? Porque você tem uma empresa de capital aberto por trás. Do diligence total. Absurdo, é um sigilo absurdo. Que nos rendeu muito aprendizado, né? Mas assim, né, falando de dinheiro, esse nunca foi o objetivo, né? O objetivo foi ser complementar, né, a uma estrutura maior, né? Então, sempre que a gente olhava para as possibilidades, era, cara, mas eu vou ser relevante aqui nessa estrutura. Então, assim, o dinheiro, ele era o terceiro, quarto tópico dessa tomada de decisão, de fato. O primeiro era o quanto eu consigo agregar aqui, né? Quanto o meu sonho pode se tornar maior de impacto. Exatamente, né? Exatamente. Porque aí você fala da uva e da melancia, né? Ou você é dono de uma uva inteira, um pedaço da melancia, mas eu gosto de falar que é a semente, né? Ou você é dono de uma semente
né, de uma maçã, ou você é dono de uma semente de uma melancia, né? Porque aquela semente ainda vai evoluir, vai prosperar, né? A melancia já é o produto final, né? Então, eu falo que é trocar um pedaço de uma semente de uma fruta menor para um pedaço de uma semente de uma fruta ainda maior. Vou roubar um pouco disso. A gente tá, lógico, porque a gente tá construindo uma história, né? Animal. Eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que da cabeça da sardinha. Mas agora eu vou usar do lance da semente entre a maçã e a melancia. Porque é o produto final, né? A sardinha, a baleia é o produto final. Sim. Agora, a semente, ela é só... né? E você precisa regar e tantas outras coisas. Adorei, cara, esse modelo. Mas como é que vocês se comportam ali? A primeira coisa é, uma aquisição. Tem dinheiro no front? Lógico, a gente não vai abrir valores aqui, mas tem dinheiro no front? Muda a mentalidade? Como é que vocês ali celebraram esse momento? A partir daquilo que depois eu quero que você faça o gancho para os 3 motivadores de vocês. Boa. Claro, no começo eu e o Caio Lopes, né? A gente orquestrando isso tudo. E aí, quando estava mais avançado, a gente comunicou os outros sócios, né? Antes de assinar ainda, comunicou aos outros sócios o que a gente estava pretendendo fazer. Como o dinheiro deles iam render. Aí eles vão fazer do jeito deles, né? Mas assim, isso permitiu com que 6 pessoas prosperassem, adiantassem muitos anos, né, de vida. Legal. E se você... E aí, pensando no dinheiro, eu penso mais no quanto de antecipação de anos você conseguiu ter. Porque você teria como alcançar aquilo. Exatamente. Assim, quando você pensa no equity, né, do que a gente estava construindo, assim, o dinheiro já estava lá, só que não estava sacado ainda. Sim. Né? A gente não sacou. E tinha uma caminhada, assim. né? Como num joguinho você vai colhendo os saquinhos de ouro ali, né, em si. E aí, assim, quando isso acontece, né, o dinheiro é o terceiro item dessa tomada de decisão, ele é complementar. De fato. Porque se fosse esse o único objetivo, né, a gente já teria feito qualquer outra coisa. Sim. E assim, estaria na próxima já. Exato. E assim, o fato de ser a Dimensa, do fato da gente estar dentro da Dimensa, que aí é o outro ponto nosso, que é de fato tocar o sino, tocar a campainha lá na B3. É verdade, apertar o botão é na Nasdaq. No Brasil é o sino. Ótimo. Os dois funcionam. Os dois valem. Os dois valem. Assim, isso é uma parte, cara, que é do nosso sonho. Então, isso daí é um fator decisório que vem antes do dinheiro, com certeza. Com certeza. E aí, né, dos 3 pontos que sempre nos guiaram, quando tava eu e o Caio, eu trabalhava antes, né, numa multinacional de logística, o Caio trabalhava na Samsung, e a gente, né, fazendo ali part-time na Mobile to You. Jantando 2 vezes. E assim, a ideia assim, era o quê? Primeiro ponto, viver de mobile, né? Como que a gente vai viver da Mobile to You? Cara, então a gente precisa ter X clientes, tal, por tanto tempo para viver da mobile. E aí, no dia, essa história é legal, quando eu resolvi sair, né, da FedEx, onde eu tava, na Federal Express, uma multinacional americana e tal, com possibilidade de você, muitos anos de vida, você pode morar fora, trabalhando lá e tal. Ou pode fazer parte de um filme também. Exato. E aí, assim, cara, você precisa começar a medir se você tem ali aqueles 10, 15 anos para você dar para eles, para você poder virar um gerente, alguma coisa, ou criar alguma coisa de valor. E aí, no dia que eu fui sair da FedEx, foi quando a gente fechou um contrato que era 1 ano de salário meu da FedEx. E eu falei, não, agora beleza, chegou a hora. Legal. E aí, assim, de fato, nesse momento eu não imaginava que eu fosse virar CLT de novo, e agora eu sou, né, via Dimensa, mas de fato você volta a ser CLT diante da... Claro, você tem um cargo ali diante de um recorte que é feito e tem vários... Não, e é todo mundo CLT, porque é de fato se preparar para fazer o IPO, né, então assim... toda a organização começa na base, né? Caraca, depois de 10 anos você pegou a carteira de trabalho e entregou lá. Que eu nem tinha mais, mas aí eu tive... Agora é tudo digital. Então agora que eu falar, graças a Deus é digital. Aí, muito legal. Minha Nossa Senhora da digitalização, obrigado. Então esse foi o primeiro ponto, era viver de mobile, e aí, assim, esse foi o momento que a gente saiu dos nossos trabalhos para viver de mobile. Animal, da hora. O segundo ponto era, de fato, liderar uma indústria. A gente tinha essa história também é legal, né? O Caio, onde ele aprendeu a desenvolver aplicativo, foi numa outra mobile house,
que era grande. Quando a gente começou, eles já eram grandes, assim, eles começaram bem na época que lançou a App Store e tal, tipo 2009, assim, um pouco antes da gente. Mas eles eram quase que únicos, assim, no mercado e tal, e eram muito grandes, tinham tipo 60 pessoas e tal, e eu falava pro Caio, eu falei, meu, a gente vai ficar maior que esses caras. Não vai nada, cala a boca, tipo, meu, vai, continua fazendo as coisas aí e pronto. E eu falava, não, é sério, a gente vai ficar maior que esses caras. E esses caras, eles eram muito focados em varejo, que a gente nunca trabalhou direito com varejo. Então, assim, eles faziam a mesma coisa, mas não eram concorrentes de fato. Eles estavam pegando outro filão ali. Outro. E eu falava assim, meu, a gente precisa liderar alguma indústria, né? Precisa liderar algum mercado. E aí, quando em 2015 começou com toda essa jornada financeira, a gente passou a liderar em 2020 o mundo de bancos digitais, né? Então, criando essas soluções nichadas de bancos digitais para essas empresas. Então esse foi o segundo ponto que a gente falou, meu, que legal, a gente está aqui num ponto aqui. E o terceiro ponto que a gente sempre sonhou era participar, né, ou de um IPO, ou fazer parte de uma empresa de capital aberto para entender como que era o dia a dia. E com a Dimensa, isso foi mais um ponto, né, que é um ponto do nosso sonho, que chegou na oferta, que é poder fazer parte disso e tocar ali o sino juntos, né? Então a ideia é que no ano que vem a gente faça o IPO da Dimensa e poder participar de tudo isso. Então, assim, quando eu falo isso tudo, cara, o dinheiro ele fica ali como terceira, quarta, quinto ponto relevante nisso tudo, sabe? Cara, eu não queria deixar você ir embora. Mas não, vamos continuar. Esse é a parte que lá no programa do Jô Soares a galera fala, né? Mas eu queria finalizar aqui esse último papo colocando alguns pontos importantes de aprendizado que a gente tem e de costume aqui no EmpreendaCast. Né? Você falou bastante do lance que você aprendeu, do pitch comercial lá na academia com seu pai. Sim. Queria saber um pouquinho sobre esse Caio. Quem tá por trás desse Caio? Né, eu tô ligado que você fez Mackenzie, mas que momento você sentiu que a FedEx era uma cadeira pequena pro tamanho do espaço que você queria ocupar? Queria que você contasse um pouquinho dessa época em academia e por aí vai. Legal. Antes de mais nada, né, meus pais empreendedores, minha mãe é autônoma, mas empreendeu com meu pai, minha mãe é dentista, meu pai... Ele teve uma das primeiras escolas de natação daqui de São Paulo, do Brasil também, eu imagino. Isso foi em 82, 83. Caraca. Então a gente vai fazer no ano que vem 40 anos de academia. Então começou com uma escola de natação e pivotou para academia, ginástica e lutas. E isso foi em 2007. Mas assim, a gente ficou décadas no mundo de como chama? De escola de natação, Academia Pinheiros. Academia Pinheiros, no bairro de Pinheiros, bem tradicional assim, vai fazer 40 anos no ano que vem. 40 anos, que legal. Quero trocar ideia com seu pai, mano. Na mesma rua. Porra, ele tem bastante coisa. 40 anos empreendendo. Engraçado, hein? Ele é engraçado. Numa parada. O que ele acha dos CrossFit, mano? Eu vou perguntar pra ele, é lógico. Né? Acaba não concorrendo diretamente com a gente, né? Mas ele tem algumas críticas, né? Bom, que você não precisa de estrutura nenhuma, você coloca os pesos ali e manda a galera correr na rua, né? Isso aí eu fazia com meu pai quando eu era ajudante Caio de Lopes pedreiro adora. dele. Você não precisa nem da marca. Tô zoando, que eu entrevistei os caras da Mais Mu e a gente deu uma cornetada nos crossfiteiros. Mas diante disso, você trabalhou ali por um tempo. Então, eu, assim, desde que eu me conheço por gente, eu estava sempre ajudando meu pai, né? Então, assim, ele sempre cuidava de toda a manutenção da escola de natação, né? Da academia. Então, ele trocava o filtro, ele sempre colocou a mão em tudo. Então, assim, isso... E eu sempre ajudando, então eu aprendi a fazer tudo o que ele fazia. Então, assim, lá na academia... a gente consegue, de fato, cobrar cada pessoa, né? Seja da faxina, do pessoal da manutenção dos equipamentos, do professor e tal, porque você já passou por todas aquelas atividades, né? Você sabe o que é aquilo, E né? as atividades manuais, assim, foi o que eu mais aprendi com ele, né? Então, trocar uma resistência, cada coisa absurda que a gente já fez. O quanto o banho quente depois da piscina é importante. Exatamente, né? Exatamente. Então, precisa trocar ali. Aí teve uma vez que a gente deixou a piscina enchendo, e a gente achou que a água estava desligada e inundou a academia, assim, o primeiro andar inteiro, assim, a gente teve que passar a madrugada. Eu era bem pequeno, e eu, meu pai, minha mãe, meu irmão era bem bebê,
a gente puxando água, tipo, domingo, pra poder abrir na segunda-feira. Que loucura. Então, assim, várias histórias. Que bom que não atingiu a altura das tomadas, né? Senão teria virado uma catástrofe. Mas, assim, várias reformas, cara, que foram feitas, tipo, em 3 dias, porque é o tempo do feriado. Você tem que fazer essa reforma porque segunda-feira você tem que Tô ligado, abrir. meu irmão tem bar, mano. Então, você sabe como é. Puta, precisa derrubar aquela parede e não pode estar nada de pó na segunda-feira. É isso. É isso aí. Então, assim... Pit stop de Fórmula 1, galera. Eu sempre tive muito essa, né, aprendi muito com toda essa parte. E aí, assim, você fala que o empreendedor, ele começa a vender, começa a empreender desde da barriga, né? Muita gente fala isso, mas, cara, eu acho que é verdade, meu. Porque, assim, o primeiro flash que eu me lembro de tentar vender alguma coisa, eu era bem pequeno, a gente morava no apartamento, meu irmão era menor ainda, meu irmão tem 5 anos de diferença pra mim, mais ou menos, e ele devia ter 3 anos, eu devia ter 8. A gente, assim, final de semana ia a família em casa, a gente fez um bar num banheiro que não tinha nada, então era um bar C&T, meu irmão chama Thiago, bar C&T, a gente pegava os produtos da despensa, claro, e vendiam pra quem já tinha comprado os próprios produtos que estavam na despensa, né? Meu pai, meu tio e tal, meu avô morava no apartamento do lado. Às vezes você vendia a vodka que foi presenteada do seu tio. E aí, tipo, você pegava a bolacha ali e vendia pro meu pai. Falava, não, mas não precisa levar, né? Vai ferrar meu estoque aqui, né? Então, assim, essa foi a primeira coisa que eu lembro, assim, de fazer esse bar no banheiro, né, de casa. Animal. E aí, a gente mudou para um outro prédio e eu lembro também da gente vendendo chaveiro. A gente pegou vários chaveiros, tinha um amigo nosso também nesse prédio. A gente pegou vários chaveiros, tinha uns 30 chaveiros, assim, uns chaveiros bem legais, assim, bem gringos, da Disney e tal. E a gente passou de apartamento a apartamento pra vender. Eu falei, isso aqui não vai dar nada. A gente vendeu todos os chaveiros, levantou uma grana. Falei, nossa, cara, que interessante, né? Mas assim, o principal treinamento, além das feiras, né, pra venda, foi estando dentro da academia, né? Então, na academia, a gente participava de tudo. Sim. E assim, quando que eu falei, putz, eu acho que eu gosto disso, acho que eu posso ser bom nisso aqui, né? O pessoal ia visitar a academia, aí tem lá as recepcionistas, né, e tudo mais. E o pessoal mostra a academia, simplesmente, tá aqui, perna, que faz tal, ginástica, spinning, e só. E eu falava, não tá certo isso, né, apresentar desse jeito, assim. Então, quando a pessoa ia pra conhecer, eu já entendia, mas onde que você quer focar? É perna, não, eu quero cardio, então, fazer aula aqui. Então, fazendo algumas perguntas muito básicas, eu tinha uma taxa de conversão muito grande, e eu nem sabia o que era taxa de conversão na época, né? Então, isso eu tinha, 16 anos. Eu falava, nossa, que interessante isso, né? Beleza, fiz faculdade, eu sempre estava lá, né? Ia e vendia, e dificilmente eu perdia uma venda de alguém que ia lá visitar a academia, perdi uma matrícula. E aí, na feira, isso daí, de fato, né, otimizou demais, porque né? Você tinha que fazer em larga escala. Exatamente. E quando você tá com a corda no pescoço precisando pagar a conta, é maior ainda não o desespero, né? Porque sempre foi agradável, mas... Habilidade sob pressão, vamos chamar. Exatamente, exatamente. Você tinha uma pressão muito maior para fazer dar certo aquilo. Então, assim, e quando você pensa em venda, né? Você pensa naquele cara chato, aquele cara é vendedor e tal, mas assim, tudo é negociação. Tudo. O bebê, quando nasce, e ele é recém-nascido e ele chora, ele tá negociando com você. Ou ele tá sujo, ou ele tá com fome, ou ele tá com sono. Doente, ou sono. Tipo um choro no dia a dia normal, né? Sem ele tá doente. Isso. Então, assim, isso é uma negociação. Você já precisa entender. Se você tá numa rotatória e você deixa o cara passar ou não, você chega com mais energia ali numa rotatória, isso é uma negociação também. Tipo, pode passar. Tá. Tudo é uma negociação. E quando você pensa em venda, né, aí você fala, puta, aquele cara é vendedor, é chato e tal. Assim, eu não gosto nem... Não é que eu não gosto, mas o meu termo principal é que eu acho que eu sou um bom explicador, não é nem um vendedor de fato, né? Porque você explica, você planta aquela semente na cabeça do cara, você faz ele perceber da necessidade que ele tem,
e com isso a venda ela vai ser naturalmente convertida. E o afinco da persuasão e da construção, aí você coloca a medida para não se tornar chato. E tal. Exato. Né? Assim como eu acho chato pra caramba quando você encosta na vitrine pra ver um sapato e o cara já pergunta se você quer provar. Isso é muito chato. Esse é o vendedor chato. Então esse é o vendedor chato. E aí ferra a palavra vendedor. Isso, porque eu já dou mais atenção quando o cara repara no estilo e no modelo que eu tô vendo e me sugere um outro. E aí, se eu despertar e dar uns passinhos pra dentro, o cara fala, deixa eu pegar seu número, prova sem compromisso. Exatamente. Se você não levar, eu vou ficar tranquilo. Porque o foda do vendedor de sapato não é nem o você encostar na vitrine e já perguntar. É o quanto ele fica puto se você provar tudo e não levar, tá ligado? Então você não quer nem provar. Exato, né? Exatamente. E aí vem uma Netshoes e te ajuda a comprar sapato sem ter que falar com eles, né? Verdade. Assim como tem ótimos vendedores de sapato, né? A gente tá fazendo só um recorte aqui. O cara que cria da técnica de venda. Que cria o rapport, né? O cara vai entender, vai fazer as perguntas certas pra você. Fala, mas você tá procurando o quê? Um tênis pra correr? Mas só pisada, como é? Né? Pronada e tal. Não, que você já viu esse modelo. É 10 quilômetros ou 20? É vendedor e vendedor, né? Então, assim, tem o cara que é o chato, e isso daí tá totalmente fora de moda, né? Isso daí, o cara vende uma ou outra vez, mas dificilmente ele vai liderar ali uma equipe de vendas. É mais esse cara que vai buscar entender, vai deixar o cliente vender para ele mesmo. Porque se você escutar o que o cara quer, você já sabe o que indicar. Ele já vem com as chagas, né? Cabe você a fechar elas e vender. Exato, por isso que tem 2 orelhas e uma boca, né? Você vai escutar, vai fazer a pergunta certa e converte o cara. Muito bom. Cara, eu preciso finalizar por um único motivo. O tempo tomou das salas que você conheceu, mas a gente vai dar um rolê aqui no bar. Antes disso, eu queria que você contasse brevemente um limão pra gente guardar lá na sala de derrotas e aprender com você. E depois, qual é a fonte? Né? Livro, podcast, o que eu coloco na minha mochila para me tornar um pouco Caio Bretone, certo? Bretones, que depois eu quero conhecer o seu Mauro Bretones, quero trocar uma ideia com ele, de 40 anos de academia. É isso aí. Nós vamos falar de CrossFit e a Smart Fit, hein, Mauro? Vamos falar de tudo. Conta aí o seu limão, cara. Cara, o nosso limão que a gente passou foi praticamente um golpe digital, cara. É incrível isso acontecer, mas assim, em 2018, a gente tinha se mudado para um escritório maior, para caber ali quase 60 pessoas sentadas, um escritório legal. E aí ligou uma pessoa no escritório, né, querendo falar sobre um projeto e tal. E uma pessoa totalmente articulada, né, totalmente... Boa. Nossa, não, boa, lógico que é boa, porque é o cara que é pra maldade, os caras só tem PhD. Opa, nossa, cara, totalmente articulado com track record, né? Então, assim, o cara já tinha sido CEO de tal lugar, o cara já tinha sido conselheiro de tal coisa e tal, e tava na mídia e tal. Você fala, beleza, né? Meio que já tá comprovado ali a idoneidade da pessoa e tal. Difícil, porque antes a gente atendia as startups, mas você nem sabia quem era o cara, né? Não sabia nada. Então aí esse cara chegou com uma ideia muito boa, e era muito boa mesmo, pra gente construir um app para uma das verticais de logística, nada a ver com JCL, nada disso. E a gente, assim, gostou tanto da ideia, acreditou tanto na ideia, e na época, assim, a proposta enviada era para ser o nosso maior cliente. A gente parou com todos os nossos desenvolvimentos, tipo, de outros clientes que pagavam, de fato. Tava tudo equilibrado, né? Não tinha nada que ia atrasar, ia prejudicar, mas assim, a gente parou todos os nossos programadores. Na época a gente devia estar em umas 30 pessoas ainda, umas 35 pessoas. E para fazer esse produto, a gente fez esse produto em tipo 2 semanas. E era um app muito difícil, era muito complexo. Tinha também na época integração com subadquirência para fazer a transação, tinha um monte de regra e tal. Então a gente parou o escritório inteiro para fazer esse produto, fizemos em tempo recorde, um app maravilhoso. E assim, o desenvolvimento foi tão rápido que foi mais rápido do que o contrato, né? A formalização, o pagamento da primeira parcela e não sei o quê. E isso não acontecia. E tal. Caramba. E você começa a entender
Né, não, assim, nesse momento não acontecia por N motivos, mas assim, você tá ali encantado com o produto, com a pessoa, eloquente, articulada e tal. Psicopata, né? De fato, psicopata intelectual. E aí, aquilo, cara, o tempo vai passando, passa um mês, o negócio já tá no ar, né? Já tá rodando, e agora pra você tirar do ar, né? Então aí pode ser um problema. Ah, mas... Já tá monetizando. Mas ele não pagou. Ah, mas eu vou prejudicar quem tá usando. E se eu tiro do ar? Aí que começa a ficar nessa discussão. Bom, aí depois de um tempo a gente, de fato, descobriu, por meio de ex-colaboradores deles, que de fato o cara era um pilantra, que o cara, assim, não tinha pagado nem os salários dessa galera, tipo, estagiário. Meu Deus. Depois eles tiveram que processar o cara pra ganhar, e ele, tipo, parcelou um saldo, sei lá, de 3 mil reais em salário em 10 vezes, assim, tipo, pra prejudicar as pessoas, assim, o cara é mau caráter total. Sacanagem. E assim, a gente não conseguiu monetizar em absolutamente nada, né? Perdemos ali algum tempo, código. Não, isso completamente, mas o principal, os outros clientes, né? Quem estava lá. Então isso foi um grande aprendizado, né? De fato, organizar tudo. A gente já tinha o nosso processo, por isso que a gente fez tão rápido, mas era um produto tailor-made que a gente parou todo mundo para fazer em 2 semanas, não monetizamos, e a única coisa que sobrou foi o aprendizado, de fato. Rasteirona. Né? O aprendizado, esse foi uma porrada. Acho que o principal aprendizado aqui tem até gancho para um dos meus patrocinadores, que é a parte jurídica, né? Foi tão rápido o desenvolvimento que atropelou a parte jurídica. Então, o jurídico por assinatura poderia te proteger aí com alguns desses contratos que pelo menos deixa todo mundo em alerta. Feito isso, cara, me deixa algumas coisas para botar na minha mochila e a gente encerrar esse episódio. Boa. Que eu adorei, cara. Adorei demais também. Conversar contigo. Eu também, gostei demais de vir aqui, de verdade. Cara, assim, eu parei de usar redes sociais, né? Então, o que eu uso mais é LinkedIn, mais pelo business em si. E eu consumo conteúdo no YouTube, principalmente. Né? Porque lá, de fato, tem tudo, cara, em todos os idiomas. Tem várias coisas que você consegue absorver de lá. Então, você consegue até... Eu descobri recentemente que você consegue copiar a legenda. Sabia que você consegue copiar a legenda do... Inclusive, se você quiser cortar um trecho... Você usa esse modelo de habilitar a legenda, encontra o pedaço que você quer cortar e já... encontra a minutagem e corta. E o editor passa a te amar lindamente dali pra frente. Muito bom isso. Então, assim, tem várias ferramentas do YouTube, fora que, pra mim, o algoritmo do YouTube é o melhor que tem, pra mim, né? E aí, pensando em conteúdo, de livro, antes dos digitais, cara, tem um livro muito bom, que é do Ray Dalio, Princípios. Um livro muito top, denso, você precisa ler e saborear e aplicar e pensar nos seus princípios. Então ele te faz pensar, ele te ensina a pensar em como construir seus princípios, né? Aí tem pra vida, tem pro business, é muito legal. Esse livro é top. E aí a maioria dos outros conteúdos que eu consumo é mais relacionado a vendas. Então, Aaron Ross, né? Então toda a parte de geração de leads, toda a parte de vendas. Quem mais? Bom, todo o conteúdo do Flávio Augusto, que o cara é monstro demais. Quem mais? Esse é vendedor, desde que eu... sim. Desde que eu conheci o nome. Ele é. Que mais? Podcast você escuta? Cara, podcast eu escuto mais ou menos. Eu busco alguns conteúdos. Eu escuto mais audiobook do que podcast, de fato. Legal. Então, e aí eu começo a ouvir o audiobook e eu falo, nossa, esse livro é top, vou comprar. Eu já compro, porque eu gosto do livro em papel mesmo. Passou a anotação, cheirinho, cheiro. Você já falou isso pelo lance do seu carinho com as partes tecnológicas em si, sim, né? Então, cara, adoro. Então, tem uma estante lá que você passa o espanador e aí regularmente. Eu tenho estantes e estantes, né? Tem uma parte que é só de vendas, tem uma parte que assim, que são livros atemporais, de fato, assim, né? Bíblia, por exemplo. Tem um livro muito bom, que é do treinador Wooden. Chama Coach Wooden, A Pirâmide do Sucesso. Cara, que livro sensacional. Então, assim, esse daí é um dos livros que tá lá nessa área que são livros atemporais que, assim, você pode reler ou pegar algum trecho depois de anos e o que você leu da outra vez vai mudar completamente porque... Pelo momento que você tá. Exatamente, porque a sua cabeça mudou.
Tem um outro livro também do Chris Voss, que é de vendas, totalmente de vendas, que é Never Split the Difference. Que em português a tradução é... Split? Nunca divida a diferença. Ele era um ex-negociador do FBI, ex-negociador de reféns do FBI. Caraca, que animal. Meu, muito legal. Ele dá várias técnicas de vendas também. Então esse daí também tá no meu nicho de minha mochila ficou pesada agora. Muito bom, cara. Agora, pra quem quer trocar uma ideia contigo, LinkedIn. LinkedIn é melhor. Caio Bretones. Caio Bretones, vai me encontrar lá. E quer contratar a Dimensa, essa plataforma, né, que vem desses 10 anos de Mobile to You hoje como Dimensa, quais os caminhos para quem quer trocar uma ideia comercial contigo e dar continuidade com isso? Boa. Sim, lembrando que qualquer empresa pode se fintechizar hoje, né? Então pode se bancarizar. Então hoje você não precisa ser banco para poder virar um banco ou oferecer serviços bancários, né? Então, isso é um movimento que está acontecendo muito grande. Você pega qualquer empresa de nicho, né, gigante. Você pega uma Melius da vida, o cara vai ter a conta digital. Você pega o Boticário tem a conta digital para as revendedoras venderem os produtos. A JSL tem a conta digital para os caminhoneiros. Então, assim, o business deles, as indústrias, são completamente diferentes do mundo financeiro, mas eles se bancarizaram. Exatamente. E o nicho. Então, assim, para qualquer empresa... né, que tem essa necessidade, que tem um público, né? Então, no caso da JSL, o caminhoneiro, tem um público relevante que você pode trabalhar esse ecossistema, dá para fazer bastante coisa. E aí é só entrar em contato, a gente apresenta a plataforma, apresenta os serviços, vê qual que é a etapa, né, dessa jornada que a empresa tá, porque tem empresas que podem virar sociedade de crédito anônimo, sociedade de crédito direto. E aí elas têm que fazer todas as solicitações no Banco Central para poder ter o código bancário dela. Então, antes dela ter o código bancário dela, a gente já tem produtos para ela começar a operar. Legal. Sem ter o código. Então, assim, tem uma rede, uma infinidade de produtos, cardápio imenso. Um cardápio imenso. Nós vamos trocar ideia que eu quero resolver o problema criador e fãs. Boa. Eu acho que é um mercado bilionário, né, que se divide muito entre o hobby e o profissionalismo, que movimenta os novos canais, que está diretamente relacionado a um negocinho pequenininho que você coloca na sua mão e se torna um canal absurdo de YouTube, de podcast, qualquer outra coisa. Então nós vamos trocar ideia sobre isso. Vou te apresentar aqui o Bar também das Loucuras. Boa. Mas queria te agradecer imensamente pelo papo federal, como diz lá no meu bairro, né? Puta, bati um papo federal. Faz tempo que eu não ouvia isso também. Quantos anos você tem? Eu sou de 88, tenho 33. Eu sou de 87. A gente viu ali o Romário meter uns golaços. Eu vi ele jogar no campo. Eu também vi. Tem a molecada que trabalha aqui no estúdio nem viu o tiozão jogar. Eu vi que o melhor jogo que eu fui na minha vida, ele tava, né, no outro time. Foi um Palmeiras e Flamengo, aquele Palmeiras e Flamengo que o Palmeiras ganhou de 4-2. 2 gols do Euler aos 45, 47 Euler, minutos. Filho do vento. Cara, foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. E quando ele jogava mal, os caras chamavam ele de filho de outra coisa. Mas... Você é palmeirense, mano? Muito. A gente foi eu e o Caio também, palmeirense, a gente foi pra Dubai. E a gente acompanha muito e é bem fanático. Porra, a única parte chata sua é que você é palmeirense, cara. Mas tudo bem, eu já não ligo mais pra futebol, né? Eu sou um corintiano e eu virei casaca. Mas corintiano, eu gosto do Corinthians, porque assim, o Palmeiras, é verdade, o Palmeiras, ele só tem a grandeza dele por causa da grandeza do Corinthians. Diferente dos outros rivais, mas assim, o Corinthians é grande por causa do Palmeiras e o Palmeiras é gigante por causa do Corinthians também. Então assim, tá bom, tá beleza. Tamo junto. É verdade. Tamo junto. Eu acho que eu nunca contei isso num podcast, mas até os meus 9 ou 10 anos, Marcelinho Carioca estourou no Corinthians em 98, 99. Então eu tinha 11, 12 anos, que ele comemorava o gol. Sim, rodando os braços, né? E aí eu tenho um primo meu agregado, né? Que ele não era da família porcada total, assim, né? Pates, né? Os pates. Boa. Só italianada, macarronada, todo mundo comendo a salada com os seus próprios com você, grafos. Então, meu? Pô. Não, então, e aí o meu pai me teve com 42 anos. Acho que eu nunca contei isso em nenhum podcast, vou contar pra você. Inédito.
Meu pai me teve com 42 anos. Meu pai foi boleiro, ele jogou no Palmeiras. Olha só. No Palmeiras futsal, né? Lógico, se você procurar no histórico, no arquivo do Palmeiras, não vai ter o José Passi lá, mas vai ter no futsal. E aí, cara, meu pai já tava meio de saco cheio de futebol. Palmeiras vinha numas pegada fraca de ganhar título. Meu pai, boleiro, já não acreditava mais. E aí ele delargou até chegar a Parmalat, né? Teve a época Parmalat, que eu acho que muitos palmeirenses de hoje se tornaram por causa da época Parmalat. E aí meu pai meio que o caçula, não fui no Parque Antártica. Poxa vida. Não ganhei camiseta do Odair não, é Evair, um grande clássico e ídolo do Palmeiras. E aí esse meu primo viu eu comemorando o gol igual o Marcelinho, falou assim, vou jogar uma camiseta da Souvenir na mão desse moleque e vou levar ele amanhã no Pacaembu. Aí já era. Aí, cara, levou. Levou. Se ganhou o jogo... Não, ganhou pela experiência, o jogo ganhou, gol do Marcelinho de falta. Aí, cara, eu falei, vou virar corintiano. Então, está retratado aqui nesse podcast que eu virei a casaca. Mas o meu filho, eu ofereci pro meu pai, eu falei, pai, está na sua mão transformar ele em palmeirense. Hoje eu já não ligo mais para futebol. E eu deixei o João Pedro, né? Eu falei, filho, que time você torce? Mas ele mandou um vai Corinthians, porque é muito viciante falar vai Corinthians. Melhor do que os outros times. É isso aí, muito bem. Então está registrado aqui que o meu coração... nasceu palmeirense e com o tempo ele... O sobrenome italiano. Sobrenome italiano, mas agora é Corinthians, eu gosto de zoar. Mas eu também parei com o futebol, cara, quando o Wagner Love, que também é um clássico do Palmeiras, Wagner Love tava no Flamengo e meteu um gol lá no finalzinho e acabou com o nosso sonho da Libertadores na época. E aí eu falei assim, quebrei meu fiel torcedor e deixei de lado. Bom, cara... Boa. Dito esse papo maravilhoso, muito bom. Quero deixar aqui um convite. Eu sei que você vai mandar para sua família. Como é que chama a sua esposa? Larissa, um beijão pra você, parabéns pela família, né, e ter escolhido esse cara aqui também pra construir. A gente sabe da importância, né, do cônjuge, independente senão não ia estar aqui. Não ia estar aqui, a importância e a construção. Minha maior fã. Sou o maior fã, aqui que acreditou nas suas primeiras bobagens. Sim. Né? E você tem um filho também? Sim, Luca. Luca, quantos anos tem o Luca? 2 aninhos. Mas eu não fiz essa besteira de não dar camiseta do... Antes dele nascer, ele já tinha. Já tem, né? O meu tá em aberto, tá? Se pintar um santista, alguém aí, quem pagar mais vai levar o time do João Pedro, porque ele tá cagando pro futebol também. Mas deixar um beijão pra sua família, pro Luca. O Luca, quando estiver assistindo. E como eu sei que não tem a próxima gravação, Dani, pra você não ficar desesperado, porque o cara não vem, é o Crash alguma coisa, né, que grava. Fica tranquilo, por isso que eu tirei o pé aqui. Eu queria que nesse vídeo aqui você mandasse uma mensagem pro Luca, pra quando ele for escutar a sua história e você deixar algumas mensagens pra ele, sem se emocionar, tá? Daqui quantos anos? Cara, vamos colocar 5 anos, porque 7 anos ele já vai estar... O seu tem 6, né? O meu tem 3. 3? É pertinho então. É, pertinho. Dá pra ele ser brother. Ele vai fazer 4 agora em setembro. Mas dia? pro Luca, em setembro, dia 9. 9, eu sou 5. Isso, 10 de setembro. Desculpa, filho. Meu filho é 9 de dezembro. Aí, ó, tá vendo? Tá pertinho ali, eles são brothers de... Pelo menos na escolinha eles vão dividir o mesmo corredor. Verdade. Cara, deixa uma mensagem pra ele 5 anos pra frente, inclusive pra ele estar acompanhando a sua história aqui. O que vocês vão estar celebrando aqui 5 anos pra frente? Olha só. Cara, 5 anos pra frente... Papo de coach, né? O que você vê daqui 5 anos? Uma família ainda maior, né? Legal. Com saúde, é o que importa. E pra ele, na verdade, se especializar no que ele gostar. Né? Se especializar ser médico, não, tipo, fazer o que gosta, se né? Escolher uma parada, vai de quiser cabeça. Jogar tênis, se quiser virar empresário, se quiser viajar o mundo. Se quiser dominar a Academia Pinheiros lá. Se quiser ficar com a academia também, né? Então, porque assim, as empresas elas têm 3 destinos, né? Ou ela é herdada, ou ela quebra, ou ela é vendida. Né? Então, vender acho que é a parte principal do sucesso de uma empresa, né? De você criar ela até a maturidade de ser vendida. Herdar, você precisa muito que a galera esteja afim, né? Então, assim,
Se eu construo uma coisa que é para ser herdada, eu já preciso incutir desde o começo de que ele vai precisar fazer aquilo e tal, e não necessariamente ele precisa fazer aquilo, né? Ele vai ter as habilidades dele, né? Então... E ele pode pivotar o negócio o suficiente para ser 3 vezes maior. Também, com certeza. Assim como tem vários casos aí. Deixar aberto para ele sonhar, fazer o que ele quiser sonhar, de fato. Muito bem. Ideia. É isso aí, Luca. Tomara que daqui 5 anos você esteja num mundo muito melhor, você e o João, Amém. Do mundo que a gente possa escolher quem a gente quer ser, que a gente tenha um país e um mundo muito melhor e que a gente tenha passado por esse momento aqui que você é um quarentenals, né? Nasceu em meio agora, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Você é um filho da pandemia, então que você só estude pandemias na escola, pelo amor de Deus. Só no livro. Muito bem. Cara, brigadão demais pelo papo. Foi ótimo. Galera sabe onde procurar. Quem ficou com a gente até o final aqui, saiba que no YouTube você pode assinar o nosso canal, curtir. Quem tiver no Spotify escutando a gente, não deixa de mandar um salve e procurar o Caio lá nas redes e contar o que você achou e o que você aprendeu com esse episódio. Boa. Eu vejo você no próximo episódio trazendo mais um maluco, mais uma maluca aqui, trazendo sempre a teoria na prática. Até a próxima e tchau!